Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o David João da Purificação e estou aqui hoje para um programa que é meio pauta livre, meio programa de discussão, né? Estou aqui com o Diego Quadra, que vocês já conhecem. Oi, gente. E voltando aqui, né, depois de muito tempo sem participar, né? Acho que mais de 100 programas sem fazer uma participação, tá o Guto Bicalho, que é storyboarder e animador. E aí, gente? E se você quiser conhecer mais do trabalho dele, vai estar linkado na descrição desse programa, não deixe de conferir. Dessa vez a gente vai estar conversando, né, discutindo aí, vendo se a gente consegue chegar a uma conclusão, se o diretor é ou não é o autor do filme, e se ele é o autor do filme, por que ele é o autor do filme? Por que não é o roteirista? Por que não é o produtor? Por que não é o diretor de fotografia? E mais sobre isso logo depois da abertura. Minha cara princesa, eis a minha proposta. Revele o esconderijo de Peter Pan e eu a soltarei. Bandido. Fica aqui, Wendy. Vai ser gozado. Pelas costas, hein? Isso mesmo, capitão! Não tenha pena dele! Algum dia você me vai pagar por tudo isto. Lembrando que agora esse podcast tem um apoia-se, então se você gostar do nosso programa, você pode apoiar a continuidade desse projeto, né? Os apoios começam de 5 e vão até 20 reais, e se você apoia com 10 reais ou mais, você tem seu nome lido nesse programa, como é o caso do Zé Renato e do Hermano Menezes. Então vamos lá, eu acho que o legal de conversar sobre se o diretor é ou não é o autor do filme é tentar entender, tipo, a origem histórica de como a gente enxerga o autorismo no cinema, né? Eu acho que muito disso é influenciada pela Carrière du Cinéma, que é uma revista de cinema francesa e tal, que tinha o Godard, o Jacques Sivet e tal, e lá eles instauraram essa coisa que eles chamavam de a política do autor, né? Eles tentavam definir o autorismo no cinema a partir de características que você vê replicadas em filmes das mesmas pessoas, né? Tipo, uma explicação bem a grosso modo. Então, sei lá, você percebe, tipo, que o Hitchcock tem determinado tipo de protagonista, que ele tem uma predileção por determinados temas ou abordagens estéticas, assim. Eu tô errado, tô falando besteira, vocês concordam, discordam? Olha, David, assim, eu me considero um crítico autorista, né? No sentido que esse negócio do autorismo no cinema é uma coisa que eu busco e me interessa, né? Então, é uma coisa que eu estudo muito, né? E realmente você tá certo. Eu acho que a gente associa, né, essa questão da política dos autores e do autorismo, né? Sempre vem do início de tudo isso na Carrière du Cinéma, né? Que aconteceu nos anos 50, tudo isso. Mas antes disso, né, já tinha coisas assim, porque na década de 20 da França, os franceses, os críticos franceses começaram a falar sobre isso, do diretor ser o principal autor de um filme. E eles começaram a usar essa expressão autor justamente para fortalecer o cinema como arte. Porque o cinema, nesse começo do cinema, ele não era visto como arte, né? Então essas expressões como autor, que vem do autor de livro, da literatura, assim como a expressão mise-en-scène, que é a encenação de um filme, que é essa organização do cinema em procedimentos e elementos formais e narrativos que dá numa unidade que você vê na cena. Eles trouxeram essa coisa do teatro, que é da encenação teatral, para você pensar na encenação cinematográfica, que aí vem a questão da mise-en-scène. Então, desde a década de 20, que é isso, deles usar esses termos para fortalecer o cinema e pensar no diretor como esse alguém que é o maestro que vai coordenar todos esses elementos em prol de uma visão e de uma unidade, né? Só que aí, nos anos 50, os críticos da Carrière du Cinéma que você citou, pegaram isso e popularizaram isso nessa política de autores que eles inventaram, né? Que eles chamaram, tentando chamar atenção, não só dos filmes franceses e internacionais, que já tinham cineastas vistos como autores, né? O Jean Renoir e outros, né? Mas também ver como autorais do cinema americano comercial, que o Hitchcock e o Howard Hawks eram os principais guarda-chuvas, né, deles, mas tinham vários outros diretores, né, e era uma missão deles, né, que eles levavam pra cima e defendiam tudo isso. Eu tô muito empolgado com essa conversa porque é um assunto que eu já há uns anos eu venho pensando muito. Do mesmo jeito que o Diego se coloca como um autorista, eu acho que hoje em dia eu me coloco como um anti-autorista. Eu entendo a importância que teve, né, histórica, talvez até me falte um tanto de bagagem teórica para entender a profundidade, né? Mas eu entendo a importância que isso tem, essa ideia de autor, quando ela surge e como que ela molda muito, né, dos padrões do nosso cinema, principalmente do nosso cinema brasileiro. Mas como um tanto diretor quanto um profissional, né, do audiovisual, hoje em dia, eu comecei a me questionar muito sobre a necessidade que a gente tem de rotular um filme com essa ideia de autor e principalmente de entender
né, quais são as consequências da gente nomear o diretor como um autor, né? Porque, na prática, o que eu vejo, isso é uma opinião minha, tanto como diretor quanto funcionário, eu acho o diretor uma figura super valorizada no audiovisual, assim, acho que não tirando a importância. O diretor, ele é uma pessoa fundamental para o filme, como, né, ele é o maestro do filme, mas ele não é a única pessoa ali, e eu sinto, principalmente participando de festivais de cinema, né, frequentando, e eu acho que nesse ponto, ser da animação, né, do cinema de animação, isso acaba sendo mais presente, porque as outras funções na animação não têm o mesmo prestígio, né, que no live action acontece, né, você não tem um montador, o montador é uma pessoa que né, é conhecido e respeitado, diretor de fotografia. Na animação a gente não tem a mesma paridade com as pessoas, por exemplo, os artistas storyboard, com o diretor de arte, acaba não tendo a mesma visibilidade. E o mérito todo acaba se centralizando muito no diretor. Ainda mais quando entra essa questão do cinema autoral. Aí você olha muito para o diretor como esse protagonista criativo, quando não necessariamente essa foi a função dele, né? E justamente nessa ideia, né, do diretor como um maestro, eu me pergunto muito, né? Faz sentido a gente considerar o maestro como o autor da obra e não os seus compositores? Uhum. Eu queria pontuar uma coisa que eu tinha até marcado isso, porque quando a gente, tipo, esse papo, o Guto tá nele muito, porque tipo, eu vi um post dele no Instagram e tal, respondi, e aí eu me peguei pensando justamente nisso, né, tipo, como ia fazer uma diferença ter ele na conversa, porque eu e o Diego, por exemplo, a gente também produz audiovisual e tal, né, mas a gente produz em live action, e você em animação. E é engraçado porque eu sinto um constante descaso, né? Isso já foi comentado em vários programas aqui do podcast, mas eu sinto que é isso que você comentou da profissão, eu acho que vale pra animação como um todo, né? Tudo na animação é meio escanteado, assim. Tanto que a gente brinca, né? Acho que eu, que sou o Guto é o anti-autorista, né, de cinema, eu sou o anti-autorista de dublagem e tal. Eu brinco, né, tipo, com as pessoas, eles enxergam o cinema enquanto arte, né, e aí você só consome no idioma original e tal, mas mesmo essas pessoas não tem problema de ver uma animação dublada, né. Então, tipo, sempre esse frequente descaso, né, com a mídia. Total. Então, eu acho que faz muita diferença também como a gente se porta e se relaciona a partir dessa vivência que a gente tem, né, enquanto produtores. Porque, sei lá, quando a gente fala, por exemplo, de autoria em animação, é muito fácil se remeter aos estúdios, né? Sei lá, se você for de um eixo mais estadunidense, você pensa na Pixar. Se você for de um eixo mais asiático, você pensa na Ghibli. Se você for de um eixo mais europeu, você pensa no Cartoon Saloon, entendeu? Sempre essa coisa do estúdio. E aí eu queria perguntar pro Guto, antes da gente tipo, entrar nessa discussão, será que isso também não vem da próprio processo em que a animação se dá, que é um processo que ele é muito maior e ele é muito mais difícil de ser feito por uma pessoa só? Então, tipo, é muito mais fácil em live action alguém se organizar e, sei lá, junta mais 2 pessoas e faz um curto independente, assim, de 15 minutos, sabe? Só que pra animação eu sinto que isso é uma coisa muito mais complicada, né? Tipo, a gente sempre cita quando tem esses exemplos de gente que faz, né? Tipo, quando o Makoto Shinkai animou sozinho aquele Voice of a Distant Star, né? Uhum. Que tipo, parece que é um processo mais impensável. Total. E justamente nisso eu acho que também faz sentido entender que o conceito de autoria muito provavelmente não se traduz do live action pra animação, né? Eu acho que tem isso que você falou, tem a questão de que é muito menos conhecido mesmo, né? As coisas, eu acho que entender como funciona um set de live action é mais natural. Não vou falar que é mais simples, porque é complexo o negócio. Mas eu acho que é mais natural por lidar com uma estrutura real, né? De pessoas ali ocupando um espaço real, do que você tentar entender qual que são as etapas de você chegar de um desenho para um filme renderizado, né? Quais são os profissionais envolvidos, e esse equívoco, essa falta de conhecimento, às vezes acontece até dentro dos próprios profissionais. A gente tem, por exemplo, uma etapa que chama layout, que é basicamente a etapa que vai definir a mise-en-scène do filme, né? É um departamento inteiro que vai se dedicar a pensar a composição. Ele vai pegar, enquanto o storyboard está preocupado em resolver a história, né? O layout ele vai pegar essas ideias de enquadramento, né, de decupagem, e até as ideias de mise-en-scène que o storyboard traz, estabelece, e ele vai resolver como que elas de fato vão acontecer, né?
E é uma etapa que é muito fundamental, sempre foi muito fundamental no processo da Disney, só que ela nunca foi muito divulgada, principalmente porque tinha essa proposta dentro da Disney de vender os animadores como se fossem atores, né? Então se cresceu muito a moral em cima da figura do animador, em detrimento de outras funções, como, por exemplo, o layout que definia a marcação de personagem, qual que ia ser toda a movimentação das coisas, quais elementos que iam ter na cena, entre várias outras responsabilidades, né? E aí tem um autor, o Fraser McLean, que ele escreve o primeiro livro, o único livro, né, sobre layout, que chama Setting the Scene. E até hoje, ele deu consultoria para um longa que eu dirigi, e eu chamei ele porque a minha equipe ia fazer o layout, não entendia direito o que era o layout, e ele comentou que essa mesma aula que ele deu pra gente, ele deu também pro estúdio do Sérgio Pablos lá, Spa Studio, que fez o Klaus, porque lá também, né, é uma produção cheia de gente de Hollywood, lá uma galera, né, saindo das melhores escolas, e mesmo lá eles não tinham tanto conhecimento, né? Então essa falta de entendimento do processo, às vezes, passa até por dentro da própria indústria, né? E aí, nesse outro sentido, né, da mesma forma que a animação, a priori, você precisa de uma equipe e um tempo muito maior, ao mesmo tempo, você consegue também fazer filmes de uma pessoa só, que é uma coisa que não existe. Não vou falar que não existe, óbvio que sempre vai existir, né? Mas é muito mais incomum no live action você ter um filme inteiro feito por um artista só, ou seja, uma pessoa só cuidando da câmera, luz, atuação, tudo. É muito mais difícil, né? Na animação, do mesmo jeito que ela é mais complexa, ao mesmo tempo ela permite esse tipo de estrutura em que uma pessoa só consegue fazer um curta-metragem. Longa-metragem não existe mesmo. A gente não tem na história um longa realmente feito por uma pessoa só. Os que tem são meias verdades, né? Se você contar o Inside do Bo Burnham como longa-metragem. Teria que olhar, não conheço os bastidores, mas normalmente, por exemplo, a gente tem no Brasil o primeiro longa-metragem do Anélio Latini, Sinfonia Amazônica. Historicamente é dito que o Anélio Latini fez tudo sozinho. Recentemente, em pesquisas feitas, né, que colegas minhas fizeram, foi sim descobrindo a importância que acho que foi a irmã dele que trabalhou no filme, animou um monte de coisa, fez um monte de coisa, só que ela não é devidamente creditada, né? Ela estava ali ajudando, né? Fazendo um monte de coisa. A gente tem muitos nomes, né? Principalmente nesses filmes mais antigos, que ficam escondidos, né? E você cria, né, dentro desse senso de autoria na animação, essa ideia justamente de um artista que faz as coisas sozinho. Sim. E para mim esse é o lugar em que o autor, né, o cinema de autor, o conceito de autoria para mim faz sentido na animação, que é quando você tem um filme feito efetivamente por uma pessoa só, que são raríssimos os casos e só acontece no curta, né? Quando você tem já uma estrutura industrial, né, para mim é muito difícil eu entender essa ideia, eu aceitar, né, essa ideia de autoria sem pontuar os problemas que ela causa, e acho que a gente pode entrar também mais nisso, nessa questão até trabalhista mesmo que acontece, de que, né, você tem uma equipe inteira criando mesmo, fazendo, pensando como é que é o trabalho de cor, as câmeras, tudo isso, nada disso são decisões que vêm do diretor, né? O diretor, ele é ali a palavra final, ele pode ser uma pessoa ativa criativamente, mas ele muito confortavelmente pode não ser, e acontece com muita frequência. Inclusive tem um ditado que rola mais internamente, que é que muitos filmes ficam bons apesar do diretor e não por causa dele. Uhum. E filmes que efetivamente acabam sendo bons, né? Realmente, porque tem uma equipe muito boa. E aí a gente coloca esse diretor, que a gente não tem só pelo resultado final como dizer se ele foi competente ou não na sua função, a gente coloca ele numa posição de autor que acaba centralizando esses méritos como se fossem ideias criativas dele, né? E aí você tem uma pessoa que sai super valorizada, né? Que é vista com toda a função, e isso se estende na animação, acaba a próxima função que vai receber algum reconhecimento vai ser o ator de voz, né? O resto da equipe ainda demora muito mais para receber um conhecimento. E quando, às vezes, se você for olhar no bastidor, né, essa pessoa não foi pelo menos nos moldes que eu entendo de autoria como um trabalho, né, de um envolvimento criativo majoritário, não foi necessariamente isso que aconteceu, né? Às vezes ela estava ali, criou a ideia, a proposta inicial, né? Por isso que eu fui me tornando cada vez mais um resistente a esse termo. E aí junta também um pouco de experiência pessoal, porque eu já trabalhei com produtores que faziam questão de assinar a direção
não por um interesse genuíno de dirigir, mas pelo desejo, né, pelo sonho do glamour de ser um diretor, de ter esse rótulo de autor, né, de poder se chamar de autor. Então, é um pouco disso que vem a minha resistência também. Mas aí, Guto, antes de passar a bola pro Diego, acho que a gente precisa entrar num senso comum aqui, que eu acho que também tem um problema. Porque do jeito que você tá falando, e eu acho que também do jeito que a gente colocou no começo, a gente deu essa descrição do diretor enquanto autor de uma maneira muito generalista, né? A gente precisa pontuar, né, que o cinema é uma arte que existe dentro do capitalismo, né? E aí, a partir disso, ele está fadado a demandas de produção capitalista e, evidentemente, né, que boa parte dos diretores, assim, eles vão ser pau-mandado, né? Quando a gente, por exemplo, discute a autoria dos diretores, a gente tá... Eu acho que talvez, né, a nossa cisão em relação a opiniões seja justamente por isso, né? Porque a gente fala de maneira generalista. E aí, tipo, você, por exemplo, que é reativo a esse discurso nosso, né, do diretor ser o autor do filme, você também fala de maneira generalista. Mas nós dois concordamos que nem todo diretor é um autor, assim como nem todo autor é um diretor, né? Uhum. Acho que é um ponto a ser definido. Tanto que eu acho que o Scorsese define muito bem naquele Viagens pelo Cinema com o Martin Scorsese, que, tipo, em estúdio, né, você tem muito diretor que é pau-mandado de estúdio, mas ele fala, né, que tem esses diretores que são meio artesões de estúdio, assim, que mesmo dentro dessa demanda de produção, em que a pessoa tem pouco controle, ele consegue imprimir características, mesmo trabalhando com equipes totalmente diferentes, né? Tipo, a pessoa fazendo um filme pra Disney e depois, sei lá, tendo que fazer um filme pra Universal em live action, né? Ele chama os artesãos, são diretores que não têm uns traços formais e narrativos recorrentes, mas que têm um domínio sobre a linguagem, o gênero que eles trabalham e que conseguem executar isso de filme a filme, né, em diferentes etapas, né? Do mesmo jeito que ele disse que ele chama os contrabandistas, né, que são os cineastas que conseguem colocar coisas suas em projetos ultra industriais e por aí vai. Do que o Guto falou, eu quero falar que eu concordo muito com ele quando ele diz que o diretor é supervalorizado. Eu concordo muito que o diretor é supervalorizado. Do mesmo jeito que eu acho que, sei lá, o roteirista e o roteiro no filme, por mais que a gente fale pouco sobre o roteirista, né, a gente fala muito sobre o roteiro em si, a narrativa em si, sempre uma visão simplória disso, ou uma visão mais conservadora. Porque o roteiro, ele existe em abstrato, né, cara? Ele é um negócio de papel mágico, assim, que transforma um filme em genial, assim, não sabia. Mas, por exemplo, repare nisso, David. Essas pessoas são muito defensoras de uma lógica de roteiro, que é uma lógica mais conservadora e tradicionalista, elas defendem os diretores enquanto elas defendem o roteiro do filme, sabe? Então, sei lá, elas amam o Scorsese, mas elas defendem a lógica narrativa do filme, a verossimilhança, essas coisas, sabe? Esses conceitos conservadores. Então, é tudo meio distorcido, sabe? Assim, é tudo meio que passa por isso, né? Então, eu acho também que o diretor é muito supervalorizado também, né? Nessa questão eu concordo com isso, que ele acaba recebendo muitos logos e acaba se exigindo um foco excessivo nele e acaba se deixando de falar do papel que as outras pessoas contribuem para o filme. Você falou da animação, mas no live action você pode falar do montador, do fotógrafo, dos atores, da direção de arte, que tudo isso contribui para um filme e coloca coisas específicas dentro do filme, e tudo isso deixar de falar para a gente se pensar excessivamente apenas no diretor. Eu concordo tudo com isso. Só que eu acho que isso não exclui o papel do diretor. Eu acho que, para mim, pelo menos a minha visão de autorismo que eu tenho, o autorismo não vai contra o trabalho colaborativo, que para mim o cinema é o trabalho colaborativo, sabe? Todo trabalhador do cinema, todos os artistas envolvidos no cinema são autores dos filmes também, e eles contribuem para os filmes, especificidades para o filme, sabe? Sei lá, o Spielberg não seria o mesmo Spielberg se não tivesse a trilha do John Williams, a montagem do Michael Kay, que trabalha com ele há anos, o Scorsese tem até uma Shoemaker, sabe? Esses colaboradores que trabalham com ele, sabe? Que dão esse casamento para a obra dele. Se é o Cassavetes, não seria o Cassavetes se a Diana Laurence não atuasse nos filmes dele, por aí vai. Essas colaborações que constroem o filme no todo, sabe? Em todos os mínimos detalhes e cada um dos elementos. Só que eu acho que o diretor, na maioria das vezes, quando são esses diretores que exercem uma força artística no projeto, eles acabam sendo os principais autores, não que os outros personagens não sejam autores, justamente, ao meu ver, basicamente porque eles dão
a palavra final dos elementos do filme como um todo, assim, sabe? Assim, eles acompanham desde o começo do projeto até o final do projeto. Falando desses diretores que tem uma busca artística e tudo isso. E eu acho também, né, que tem uma questão que a gente acaba vendo isso em decorrência das recorrências e características recorrentes que esses cineastas têm. Por exemplo, assim, né? O David sempre me zoa que eu viro o personagem falando Clint Eastwood, mas acho que ele é um bom exemplo pra pensar isso. Ah, eu sabia. Não. O cara podia citar qualquer outro diretor, assim, mas é impressionante. Mas é um bom exemplo pra pensar isso. Porque, por exemplo, o Clint Eastwood, ele trabalhou... Nem é tão bom exemplo assim, porque não é um diretor tão popular ao ponto dos ouvintes estarem familiarizados com a filmografia dele. Mas diga aí. Não, mas é um bom exemplo porque acho que isso fica muito claro na obra dele. Assim, que o Clint Eastwood não sabe que é o Clint Eastwood, pelo amor de Deus. Sabe, mas tipo, você vai falar de filmes que não necessariamente a pessoa viu. Você podia ter se pautado por um exemplo mais popular aí, né? Mais à vontade de puxar o saco desse velho. O maior diretor de... Se você acha. Deixa eu falar aqui. A grande questão é a seguinte. Por exemplo, o Clint Eastwood, ele trabalhou com 4 diretores de fotografia principais na obra dele, assim, né? Que é o Jack Green, o Bruce Sturges, o Tom Stone e o Willis Berling, que é o diretor de fotografia canadense das coisas, as primeiras coisas do Villeneuve, trabalhou com o Jean-Marc Vallée também, etc, né? E o Clint Eastwood, ele tem esse estilo dele de uma obsessão por um trabalho de sombra e luz, de charroscuro, né? Que são aqueles pontos de luzes e imagens sombrias, ou aqueles pontos de sombra e imagens iluminadas, sabe? Isso acompanha a obra dele desde os filmes dos anos 70. Ele foi desenvolvendo isso até essas obras recentes dele, assim. E cada fotógrafo que ele foi trabalhando coloca isso em uma ótica diferente. Então, assim, no Bruce Sturges, os filmes dele, eles têm uma movimentação de câmera muito maior do que tem nos outros filmes do Clint, que ele gosta de movimentos de câmera muito concisos e muito suaves. E nos filmes do Bruce Sturges, eles são filmes com mais movimento de câmera, e são filmes com um aspecto muito mais seco. Os filmes do Jack Green, ou de Madison, por exemplo, para ficar no exemplo, Os Perdoáveis, são filmes que têm um aspecto muito cristalino, de pinturas e tudo isso. É onde o Clint Eastwood meio que ganhou essa fama de diretor clássico, tal, não sei o quê. E aí nos filmes do Tom Stone, a imagem, essa coisa da coisa do claro e escuro, é muito radicalizada. São filmes com um uso de sombras muito radicalizado, que é o Mina de Ouro, São Meninos e Lobos e tal, assim, né? Que isso ganha um aspecto fúnebre, espiritual, etc e tal, né? Assim, nos filmes recentes do Hughes, isso tudo ganha um tom essencialista, né? Que as imagens ficam muito secas, assim, né? Muito secas e muito naturalistas em tudo isso, sabe? Então, cada um vai lidar com essas obsessões do Clint de forma diferente, mas essas obsessões dele estão lá, assim, sabe? E elas continuam lá e ele sempre exerce essas obsessões independente do fotógrafo. Mas lógico que o fotógrafo vai contribuir para essa visão dele, mas a palavra final vai ser dele para como ele vê essas obsessões. Você vê, por exemplo, David Fincher é um cineasta que ele nunca foi acreditado no roteiro de nenhum filme dele. Mas os filmes dele têm características narrativas e de buscas, assim, que ele coloca, que são recorrentes da filmografia dele. Mesmo ele não estando envolvido no roteiro, no crédito, mas ele dá sugestões, ele conversa com os roteiristas, né, ele supervisiona os roteiros, tudo isso, né, e ele pega, ele alcança projetos que tem a ver com as obsessões dele, e ele consegue colocar isso dentro dos filmes, né. Eu tava vendo Roda Viva, por exemplo, com o Fernando Meirelles, o Fernando Meirelles fala, né, que ele pegou o roteiro do Jardineiro Fiel, e que basicamente ele foi alterando o roteiro conforme ele se envolvendo no filme, né? Então o roteiro que ele pegou virou algo totalmente diferente, né? Depois que ele pegou o roteiro inicialmente, né? Inclusive o roteirista do filme brigava com ele, mas até ele ser indicado pro BAFTA, ele ficou feliz com ele e tal, depois. Assim, porque ele foi indicado pro BAFTA, o Fernando Meirelles não acabou recebendo o crédito do roteiro, mesmo ele tendo sido a pessoa mais envolvida pelo roteiro, porque, tipo, essa é a função do diretor, né? A questão é que a partir do momento que o diretor está envolvido com aquela obra, todos os elementos vão estar mutáveis conforme a participação dele. E a grande questão é essa, né? Tipo assim, você falou, o cara já acaba sendo reconhecido imediatamente, né? Eu acho que a grande parada é, tipo assim, você vê um filme dessa pessoa, vê outro filme dessa pessoa, aí vê outro filme dessa pessoa, vê se ela mantém a consistência de qualidade, de domínio da linguagem e perceber o que ela acarreta de características dela, formais e narrativas que ela leva para um filme e para o outro. Porque, por exemplo, além dela poder não escrever o roteiro, ela vai contribuir para o filme porque o roteiro é só a base de algo
Porque aquele roteiro não vai se transformar no filme sozinho, né? Ele vai ser construído a partir de questões formais e decisões que vão partir muito desse diretor também. Por exemplo, a Pauline Kael, que é uma crítica que batia muito no autorismo, né? Ela tinha toda uma teoria que o Mankiewicz, que foi o co-roteirista do Orson Welles no Cidadão Kane, ele tinha feito o roteiro do filme sozinho, o Orson Welles não tinha feito o roteiro do filme, não tinha contribuído nada, e que ele, na verdade, era o verdadeiro autor do filme. Só que, na verdade, essa teoria, além de ser falha, era meio mentirosa porque o Orson Welles contribuiu pro filme e isso foi provado depois e tal, que pessoas trouxeram dados e mostraram isso. Mas mesmo se ele não tivesse contribuído pro roteiro, todas as ideias formais e dos colaboradores do filme que o Orson Welles contratou e que ele conversou e que ele supervisionou, vieram também da imaginação dele e do contato dele com esses artistas que aí transformaram o filme numa página de papel, num ser vivo, sabe? Num ser com decisões cênicas, decisões visuais que mudam o andamento do filme, sabe? Então, todas essas questões me levam a crer que o diretor tem um papel central, mas logicamente o diretor tem um papel central, mas não um papel absoluto, né? Os outros artistas contribuem muito para ele, são autores também, ao mesmo tempo que, sei lá, você não pode falar que um filme do MCU padrão, o diretor é o autor, o diretor é só mais um, naquele esquema do Kevin Feige, né? E por aí vai, assim. Mas, quando tem um autor, você vê que a coisa é diferenciada também, né? Como você tem exemplo, sei lá, do James Gunn, do Sam Raimi, assim, por aí vai. Era isso que eu ia falar, porque, tipo, obviamente você, tipo, lida com as decisões que vêm de cima, mas, sei lá, se a pessoa for um diretor minimamente criativo, assim, ele consegue transformar ideias que poderiam ficar genéricas e interessantes, né? Tanto que, acho que o Guto não liga, né? Graças a Deus, aí, suficiente pra esses filmes, pra ter visto o segundo Doutor Estranho e tal. Mas a decisão que acho que a gente gosta aqui, né? A gente gosta do filme e tal, de ter aquela cena lá que é um musical, foi uma ideia do Kevin Feige, né? De ter uma ideia em que os personagens lutavam usando música. E aí, como o Sanheim é esse diretor de uma escola mais estilizada de cinema, ele pensou naquela coisa mais palhafatosa que acontece, em vez de ser só, tipo, sei lá, a música tá passando enquanto os personagens lutam, né? Que eu acho que seria a escolha mais convencional de se tomar. Sim, com certeza. Eu não vi o filme, mas agora eu tô curioso pra ver essa cena. Ah, é muito boa. É muito legal. Eu tenho algumas perguntas, né, pra jogar nessa conversa, né? Diga. A primeira é se faz sentido a gente considerar um autor, né, considerar um diretor autoral se ele só tiver um filme, né? Ou seja, a gente só pode falar que um diretor tem autoria, né, a partir de uma filmografia que você consegue ver essa recorrência, com né? certeza. Isso já é um ponto que eu acho muito interessante. Eu acho que difere um pouco de como que o tema autoral ele é visto do ponto de vista da crítica em relação do ponto de vista dos diretores que batem no próprio peito e se dizem autor. Eu já fiz isso por muito tempo até eu começar a evitar esse rótulo e como acontece com muita frequência, né? Inclusive, Guto, eu tava conversando esses dias com o Diego que talvez isso virasse um programa à parte no Pinguim, que é discutindo se você ter o conhecimento da filmografia do diretor meio que não atrapalha, mas não interfere na sua leitura. Interessante. Por exemplo, O Irlandês é um ótimo filme, né? Concordamos aqui. Acho que é um filme que nós três gostamos. Eu não. Ah, tá. Enfim. Meu pai ama esse filme e eu discuto pra caralho com ele. Meu pai assistiu 3 vezes esse filme, mas enfim, não vamos se estender nisso, porque aí já virou Lógico. Mas assim, eu amo o filme e tal, amo como o Scorsese lida com a violência nele, assim, essa coisa solene e tal que ele tem, mas ele com certeza tem um peso a mais quando você olha, tipo, pro histórico do cinema de gangster e do próprio cinema de Scorsese, né, como os primeiros filmes dele, tipo, Os Bons Companheiros e tal, são esses filmes que, tipo assim, olham pra esse negócio de máfia dentro dessa ótica mais estilizada, né, tudo muito mais cômico, assim, ele condena o comportamento de uma maneira divertida, né, ele meio que chama de idiota e te faz rir com isso, enquanto no Irlandês é uma coisa muito mais trágica, né, então, tipo assim, eu acho que os elementos do filme funcionam por si só, mas ele tem esse peso a mais quando você olha, entendeu? E será que se esse filme fosse do Zé da Esquina, a gente discutiria ele com o mesmo fervor do cinema de Scorsese, entendeu? Mas possivelmente se ele fosse o Zé da Esquina, talvez ele não tivesse todo o domínio que faz o filme ser o que ele é, né? E aí isso era outro ponto que eu queria trazer, né? Porque, tipo, esse tipo de discussão é muito abstrata, né? Cara, aí que tá. São duas coisas. Primeiro, essa questão realmente do peso que esse rótulo tem, né, na arte, isso é uma discussão antiga, né? Todo o rolê do Duchamp, né, de
de virar o Mictório e tudo mais, e tem a ver com essa provocação. E é um pouco essa ideia, porque, por exemplo, a gente tem o Pinóquio novo, né, da Netflix, Pinóquio que tá no título, né, Pinóquio do Del Toro. Tem 2 diretores no filme. A equipe de board, né, para quem não conhece o processo de animação, quem decide a decupagem, os enquadramentos é o artista storyboard, né? Quem dá toda a base para mise-en-scène também é o artista do storyboard, né? E muitas vezes quem reescreve o roteiro também, né? Eles reescrevem desenhando. A equipe de board foi dirigida pelo outro diretor. E quando eles entraram na produção, depois o Del Toro passou a ter um envolvimento maior também nessa etapa, mas no começo ele estava mais distante. E a equipe teve que assistir a filmografia do Del Toro para fazer o filme no estilo dele, né? Ou seja, de certa forma, para já fazer essa autoria, independente, sabe? Independente de você, do cara estar envolvido ou não, você tem artistas que têm um nível de competência que conseguem simular. Eu acho que o grande exemplo disso, mais simulável de todos, é o Wes Anderson, né? Que qualquer diretor de fotografia, se você contratar um diretor de fotografia, um diretor de arte bom e falar, eu quero esse filme igual ao do Wes Anderson, a única coisa que vai ficar faltando para esse filme ser do Wes Anderson é a assinatura no final. Porque é muito replicável, cara. É muito replicável. Eu discordo, hein, Guto? Eu acho que, assim, esteticamente é replicável. Mas eu acho que a questão maior, né, que a gente vai, no fim, entrar nas contas aqui, que eu achei que ia ficar mais pro final pro podcast, mas que bom que você trouxe agora, é que, tipo assim, o fato de um diretor ter uma estética replicável, tipo assim, obviamente cria uma grife pra ele, né? Tipo, é a marca do diretor. Mas a graça desses diretores é sempre como, tipo, eles aplicam essa estética sobre óticas diferentes. Então, tipo, por exemplo, essa trend que as pessoas falam do Wes Anderson e tal, ela é um negócio que, beleza, parece um Wes Anderson do mesmo jeito que um cosplay parece uma roupa oficial, mas não é, entendeu? Eu também acho, na minha visão, né, eu acho que tem esses diretores que tem uma estética muito marcada e que tem essa grife, e por isso eles são lidos como diretores autorais. Aí você pode botar Wes Anderson, Almodóvar, Tim Burton, Zack Snyder, Guillermo del Toro, mas isso não torna o cara mais autor, exatamente, né? Porque eu acho, sei lá, eu acho que o Howard Hawks e o Sidney Lumet, que são diretores ultra discretos e sutis, pra mim são mais autores que qualquer um desses caras que eu citei aí, sabe? Assim, ou o próprio Hang Sang-soo, né? Que é um diretor mega naturalista. Exatamente, né? Mas não são diretores que gritam isso, né? Porque eu acho que as pessoas também acham que autorismo só é você gritar isso. Autorismo é você ter uma obra consistente. Não, total. Nessas buscas, né? Que às vezes são totalmente conscientes, os artistas, assim, sabe? Eles só têm obsessões recorrentes e habilidades, e eles vão somando isso com os filmes, às vezes sem nem pensar, ou pensando nisso, sabe? Mas aí você vê isso, né? Como isso continua na obra dessa pessoa e o poder que isso acarreta nessas obras e tudo isso, sabe? Mais do que você ter uma grife em si. E eu, só pegando uma coisa que o Guto falou, David, que eu concordo muito que às vezes esse negócio do autorismo, ele vira, não acho que seja isso que você quis dizer exatamente, mas acho que passou por isso que você quis falar, uma peça de marketing, sabe? Porque, sei lá, vira o filme do fulano, sabe? Assim, não sei o que do fulano. E como se já fosse um atestado... O visionário, né? Como se já fosse um atestado de valor, a questão do autorismo. E eu até fiz um tweet esses dias que irritou, que eu tava falando que antes do cineasta ser um autor, ele é um cineasta, sabe? Então, a questão da autoria não é uma questão qualitativa também, sabe? Você ser um autor ou não, você ter questões recorrentes na sua obra que aparecem e etc e tal, não faz de um diretor maior ou melhor, sabe? Tem diretores que não são autores que eu amo, sabe? Do mesmo jeito que tem diretores que são autores que eu desprezo, sabe? Pela questão de eu perceber o domínio que eu acho que os diretores têm ou não dentro da obra deles, sabe? Então você ser um autor não é uma questão qualitativa, ao meu ver. Logicamente que, pra mim, eu acho que a maioria dos grandes diretores vão ser autores justamente porque eles vão ter esse leque de uma obra toda que conversa muito bem entre si e que eles exercem esse domínio. Mas acho que a principal questão é eles dominarem essa arte, eles saberem se relacionar com as pessoas que eles estão trabalhando para dar vazão a essa visão que eles têm, exatamente essa, sabe?
você pensar em todo esse organismo de pessoas e não se resumir a esse, pensar nessa obra deles e você vê uma coerência muito grande e a força disso, sabe, assim. Mas eu quero ir só além nessa frase que você falou, que eu iria além, essa coisa, o diretor, pra mim, antes dele ser qualquer coisa, antes dele ser um cineasta, pra mim ele é um patrão. Eu acho que isso é uma coisa que é sempre importante da gente lembrar, que o diretor, acima de tudo, especialmente nos moldes brasileiros, antes de tudo, ele é um chefe, ele é o patrão, ele é o chefe que contrata as pessoas e que manda no filme, né? Sim. E aí que eu ia fazer, o nosso cinema também, ele é moldado, o que é muito diferente já de Hollywood, né? O cinema brasileiro, ele é moldado dentro de uma ótica de um cinema que busca essa lógica de autoria, num nível que eu já participei de júri, como júri de edital, e um projeto não foi qualificado, porque eu discordei dessa decisão, mas, enfim, era mais de um júri, né? Mas o filme não foi qualificado porque o filme era sobre a história da roteirista, né, que estava ali na defesa oral do projeto, só que quem ia dirigir era um outro cara que era parceiro dela. E a ideia de que o diretor, né, ia ser outra pessoa que não a pessoa que escreveu, né, essa ideia de que quem criou a ideia da história é naturalmente a pessoa certa para dirigir, é um desses equívocos que eu acho que vem dessa ideia muito irrigada do diretor-autor, né? Uhum. De que naturalmente a pessoa, né, como a história... E eu já ouvi isso também na minha cara também, né? Como a história é minha, eu tenho que ser o diretor disso, né? Porque fui eu que criei essa ideia, ou a história fala sobre a minha vida. Sendo que são competências completamente diferentes. Com certeza. E aí o problema maior para mim é que a gente começa a afastar, né? A gente entra numa visão muito romântica do que é a direção e vai se afastando de uma discussão prática do que é a direção, né? Do que o diretor faz, do que significa, né, dirigir bem, para além do resultado da obra final, né? Mas durante a produção, né? O que é dar uma boa direção? O que é, às vezes, você não ser um diretor competente, apesar de resultados bons, né? E eu gosto de bater no Wes Anderson por isso, porque ele é o grande exemplo do diretor autoral, justamente porque ele grita isso, né? E para mim, nos filmes de animação, ele é um exemplo de um diretor incompetente, porque o cara põe ali o animador, o artista, para ficar refazendo a cena 10, 12 vezes, porque ele não sabe comunicar para a pessoa, para o artista, a visão dele. Então a pessoa tem que ficar na tentativa e erro até adivinhar o que o diretor tá querendo na cabeça dele. Isso, para mim, é objetivamente uma direção falha, uma direção ruim, porque ela não está direcionando o artista pro que se deseja para aquela obra, né? Uhum. Eu acho que são um pouco de duas coisas separadas, né? Mas, tipo, antes de falar isso, acho que é bom pontuar também que tem vários filmes que a gente ama, assim, ou que a gente só gosta, e não são filmes que tem um viés autoral forte, nem nada do tipo, né? Eu queria justamente que vocês me falassem mais sobre o que não é um filme de autor. Eu vejo, por exemplo, que, assim, filmes que claramente estão só replicando tendências contemporâneas, seja em termos de visual, seja em termos de fotografia e tal, ou um filme que ele é muito ilustrativo das ideias que o roteiro quer passar. Legal. Então, por exemplo, os últimos filmes do Woody Allen, pra mim, eles são muito ruins por conta disso, né? Eles são filmes muito preguiçosos, assim. Tipo, vai ter um diálogo, ângulo médio, plano contra plano, sabe? É essa coisa que, tipo assim, é a convenção industrial de como se fazer, alguma coisa que não marca. Ou, tipo, beleza, a pessoa tá lidando com essa convenção industrial, mas ela usa de um jeito próprio, né? Eu acho que esse tipo de coisa define a autoria. Então, por exemplo, eu amo Gato de Botas 2, né? A gente tem um podcast aqui que eu falo sobre e tal. E pra mim, tipo, ele é um filme que claramente ele tá surfando várias tendências do cinema contemporâneo, né? Essa própria tendência recente da animação estilizada, assim, não é uma decisão autoral nem nada do tipo, né? O estúdio, tipo, apostando no formato que deu certo aí, né? E se popularizou com o Aranhaverso e tá virando uma nova vertente, assim. Mas eu acho que dentro disso, dentro dessa ótica de produção em que ele foi criado, né, e tal, ele é um excelente filme, assim. Acho que aquilo que o Guto falou, de ter uma equipe muito boa, meio que, tipo, isso direcionou o filme a ser um negócio interessante, sabe? Ele não é, ainda que ele claramente seja um produto comercial, agora fazendo uma leitura extra diegética, né, tipo, saindo um pouco do filme enquanto, tipo, obra pronta, no contexto de produção, né? Quando ele claramente é um produto industrial, afinal, a sequência do Gato de Botas, que é um spin-off de Shrek, né? Não podia ser, tipo, mais regurgitação comercial do que isso. Ele é um filme que ele consegue, tipo, usar a forma dele pra te alcançar emocionalmente, né? Claro que isso vai bater sempre no relativo, né? De como a gente
se relacionou com o filme e tal, mas pra mim é muito disso. Pra mim, uma obra autoral, ao meu ver, é só uma obra que eu vejo uma busca recorrente desse artista que é o diretor e de como ele trabalha com esses outros artistas que constroem uma unidade no filme. Então, de filme pra filme, eu vejo isso, sabe, assim. Mas e aí você pega, por exemplo, um estúdio que nem a Pixar. Você, beleza, você pode até achar algumas semelhanças entre os diretores, mas é tipo, você pegar Procurando Nemo, Monstros S.A. e Toy Story, esses 3 filmes têm mais coisas em comum, muitas vezes, né, mais semelhanças do que muitos filmes de um mesmo autor, né, de um mesmo diretor. Sim. Mas aí eu acho que é um autorismo de estúdio, assim, um autorismo do estúdio, assim. Pra mim é isso, assim, sabe? Era isso que eu ia comentar. De, tipo, tem esse padrão estabelecido. Tanto que o filme que menos é original da Pixar, né, no sentido que é uma ideia que foi concebida de fora e que o artista trouxe a equipe de fora dele pra trabalhar e que reflete toda a filmografia dele, é Os Incríveis, né, que é claramente um filme do Brad Bird. Então, o que eu ia falar, essas coisas sempre podem ser quebradas. Porque, por exemplo, né, a Pixar tem isso, mas quando você vê Os Incríveis do Brad Bird, você vê que tem coisas que são específicas do Brad Bird lá. Que tem no Gigante de Ferro, que vão ter no Ratatouille também, que vão ter no Tomorrowland, que vão ter no Missão Impossível dele do Tom Cruise, etc. E tal. Mesmo que mais diluídas, né? Porque, por exemplo, o Ratatouille, ele é bem mais próximo de um filme da Pixar, assim, em termos de estrutura, em termos de character design e tal. Os Incríveis, ele é muito mais particular. Mas aí, tipo, é justamente o encontro, né, dessa autoria que a Pixar impõe, né, tipo, durante o processo de produção, às características do Brad Bird, né, como as duas somadas gerou o Ratatouille, assim. Inclusive, o David falou do Woody Allen, eu citaria o Woody Allen também, mas num exemplo contrário ao dele, mas concordando com ele, que eu citaria o Woody Allen no exemplo que essa coisa do autor pode ser ruim também, assim, sabe? Porque o Woody Allen, pra mim, esses últimos filmes do Woody Allen, eles se conectam totalmente com coisas da obra do Woody Allen, obsessões dele, interesses dele, etc e tal, mas são filmes extremamente preguiçosos, por questões que o David falou. Estão virando um maneirismo por si só, né? Sim. Exatamente, mas são filmes de um autor, mas isso não quer dizer que o autor é absoluto, que o autor automaticamente é bom. Porque, por exemplo, o pessoal da Caia do Cinema, eles, como eles estavam apresentando essas ideias, eles eram muito extremistas na parada. Então, o Truffaut tem uma frase que é o seguinte: não existem filmes ruins, existem autores ruins, uma frase famosa, sabe assim. E eles costumavam falar que um filme ruim do Howard Hawks ia ser automaticamente mais interessante do que o melhor filme de um autor mediano que ocasionalmente acertava, de um diretor mediano que ocasionalmente acertava, que não é um autor. Tipo John Huston, que eles não gostavam do John Huston, apesar do John Huston ser aclamado nos Estados Unidos, eles não gostavam do John Huston. E tipo, obviamente, por mais que, sei lá, você pode achar o Howard Hawks melhor diretor que o John Huston tem filmes melhores que os filmes ruins do Howard Hawks, só que eles eram muito extremistas. Até que o André Bazin, que era o mentor de todos eles, tal, e o cara principal da carreira do cinema, ele batia muito nessa questão. Ele tem um texto falando, sabe? Que, por exemplo, não é porque você ama o Nicolas Ray que você vai achar que todo filme do Nicolas Ray é automaticamente bom, ou melhor que ou melhor que um filme de outro fulano, e etc e tal, sabe? Assim, essa coisa desse valor extremista dado. O que eu acho que acontece, que rola essa preguiça da questão autoral do cinema, é porque rolam essas distorções e esses extremismos, sabe? Assim, que eu acho que não dão luz ao todo do que é realmente o autorismo. Porque, por exemplo, você falou essa questão, por exemplo, tem um diretor que eu amo, que é o Rob Reiner, assim, que é um diretor que eu adoro, sabe? Até os anos 2000, depois ele se perdeu. Mas que eu gosto muito, que é o diretor do Conta Comigo, do A Princesa Prometida, de vários desses filmes dos anos 80. E se você for ver, os filmes dele não tem muitas coisas em comum, são filmes bem diferentes entre si, e formalmente ele se adapta muito a cada projeto, mas não é uma adaptação como diretores como o Sidney Lumet, o próprio Clint fazem, que você ainda vê algo deles, essa firmeza deles. Não, ele se adapta muito bem, só que ele não deixa algo dele nos projetos. Mas o que tem dele no projeto é a boa execução desses projetos. Então ele não é um autor, mas ele é alguém que sabe executar muito bem aquela arte de fazer o cinema e usar aquele artesanato cinematográfico. Então ele é muito melhor que muitos autores que existem assim, né? Você pega o Superman 78. Não é um filme autoral, o Richard Donner foi contratado para fazer aquele filme, ele cercou dos melhores profissionais, só que ele tinha uma visão que era própria, com muita personalidade,
pra fazer aquele personagem do Superman, apesar dele não ser um autor, entendeu? E o que gerou um filme que tem um cuidado estético, um cuidado formal, um cuidado narrativo, uma humanidade, uma coisa orgânica, que é muito forte. Então, obviamente, diretores que não são autores e filmes que não são autorais podem ser maravilhosos. Do mesmo jeito que filmes que são autorais podem ser muito ruins, sabe? Que tem esse rótulo autoral e tudo isso, sabe? Só que eu acho que nada disso invalida a questão autoral do cinema, entendeu? Assim, do diretor como esse autor. Porque eu vejo o diretor como autor só porque ele é o cara que, como ele tá envolvido em todos esses elementos que tem no filme, e ele vai dar a palavra final, ele vai ser esse patão, como você falou, em cada filme que ele for esse patão, vai existir recorrências dele, obsessões dele, que vão estar estourando dentro do filme, sabe assim? Porque por mais que seja extremamente necessário, seja extremamente vital, cada parte dos profissionais que estão no filme, sabe, para a execução dele, várias coisas que vão gritar são características, obsessões que o diretor busca junto a esses profissionais. Então, a questão autoral eu vejo mais por causa disso do que qualquer coisa de qualidade, assim, ou do que o filme é, ou do que o filme se encaixa. Então, que eu acho que um filme pode ter um blockbuster, você pode ter um blockbuster americano, porque por o diretor conseguir lidar com toda essa engenhoca de Hollywood, conseguir colocar coisas dele, vai ser mais autoral do que um filme que vai passar em Tiradentes aqui no Brasil, sabe? Assim. Eu acho muito legal isso tudo, principalmente porque isso é uma das coisas que vocês falaram comigo lá naquele post que eu fiz, né? Que essa ideia, né, do termo autoral, e eu acho isso muito legal, ela fala de uma percepção de público, né? E crítica como público também, e não de bastidor. Isso. E ela não pertence a nós, né? Eu falando nós como diretor, como funcionário, né? Ela não pertence a nós essa definição, né? Ela pertence à crítica. E eu acho isso, e para mim aí já tem uma distorção do que acontece na indústria quando a preocupação de ser autor, de colocar uma autoria, né? Ela vai para os bastidores, porque isso é uma coisa que tudo que vocês estão falando fala de uma percepção de resultado final da obra, né? De coisas que você observa na obra como resultado final, independente de quem que trouxe isso, né? Independente de quem que veio a decisão, né? De conseguir ver traços semelhantes num filme do Brad Bird, mesmo independente de quanto que foi o envolvimento dele com o design do personagem, com as cores do filme, com a fotografia do filme, né? Porque não foi ele que fez, né? Não foi ele que pensou essas coisas, mas ele estava ali. E esses traços são visíveis para o público, né? Como o público isso carrega, né? Eu acho isso uma leitura muito legal, até também de certa forma, até desromantizar essa questão do autor, até nesse ponto que você fala, né? De que não quer dizer automaticamente que quer dizer uma coisa boa, porque, de certa forma, nos festivais de cinema existe meio que essa aura, né? De que todo mundo quer ser autor. Não, com certeza. E de que coloca, por exemplo, né, o cinema de grande estúdio, Pixar, DreamWorks, ele é entendido como o oposto do cinema de autor, né? Sendo que dentro dessa ótica de até uma grife, né? Ou seja, uma marca que você reconhece e ela carrega uma assinatura, mas que essa assinatura se sustenta, né, no produto, não é só uma assinatura pela assinatura, mas é uma assinatura que, mesmo se foi um assistente do cara, do designer, né, que fez aquela bolsa, a bolsa carrega a grife do designer, né, mas ela, como produto, também se sustenta dentro dessa autoria dele, né, dentro dessa grife. E aí, dentro disso, tem Qualquer coisa do que é vendável, né? Não só vendável, mas justamente dessa percepção de público, de que aquilo se adequa, né? Sim. Você vê a assinatura, né, que indica a autoria, mas você também reconhece ela na obra. Ela não é só assinatura pela assinatura, você reconhece ela, né? E tem uma entrevista que eu acho muito legal do Marcos Magalhães, né? Que era um dos organizadores, né, diretores do Animamundi, entrevistando o Otto Guerra, né? Um diretor bem importante do nosso cinema, que dirigiu o Até que a Esbórnia Nos Separe, o Cidade dos Piratas, entre vários filmes. Sim. E aí eles estavam falando e o Marco começou a falar, não, mas os seus filmes têm uma cara sua, né? Tem uma cara do Otto, né? E aí o Otto justamente vira e fala, cara, mas eu sou uma grife só, na verdade,
eu sou argumentista e produtor executivo do filme. Por acaso ele assina a direção também, mas ele assume ali, isso é verdade, conversando com a galera que trabalha no estúdio é isso mesmo. Ele não dirige muito, né? Ele fala isso com todas as letras. Ele fala, eu sou um produtor executivo e argumentista, e o filme é feito por uma galera, né? Só que isso carrega, né, o nome dele, do estúdio dele, por consequência, e o dele atrelado, porque ele também assina a direção, né, apesar de outra pessoa dirigir efetivamente, carrega, né, essa grife que é uma coisa reconhecível e que né, nessa percepção de público sustenta a imagem do Otto como autor, mesmo dele não talvez, né, dentro de outra definição de autoria, ele possa não se enquadrar, né, nesse lugar de a pessoa que criou a obra, né? Eu acho que um bom exemplo disso, por exemplo, a gente fala muito do diretor, mas a gente tem roteiros que são muito a cara dos roteiristas, né? Tipo, a gente pega os filmes do Charlie Kaufman, todo filme do Charlie Kaufman é a mesma coisa, Sim. né? Essa coisa meio metalinguística, o cara que tá sofrendo, blá, blá, blá. Ou os filmes do Aaron Sorkin também, né? Que tem essas coisas, essa mesma pegada do diálogo dinâmico, né? Essa coisa espertinha e tal. Mas é muito diferente, por exemplo, por mais que todos eles tenham a cara do roteirista, é muito diferente, assim, tipo, o peso que as características do Aaron Sorkin tem quando somadas com o David Fincher, pra quando é só o Aaron Sorkin fazendo, sabe? Tipo, sei lá, o Set de Chicago, ou Molly's Game. Ou o próprio Charlie Kaufman, assim, eu acho que os filmes que o Charlie Kaufman dirige dele, com o roteiro dele, são bem frios, assim, né? Totalmente. Alcançam, tipo, um lado mais emocional, assim, que sempre tem no texto, mas não necessariamente aparece na forma. Enquanto os filmes dele que são dirigidos pelo Spike Jonze já são filmes que me alcançam, sabe? Além disso, você pode ter essa uma diferença entre os filmes que o Spike Jonze dirige do Charlie Kaufman e os filmes que o Michel Gondry dirige do Charlie Kaufman, que são dois diretores diferentes. E você for ver os filmes, eles têm as características de sempre do Charlie Kaufman e as questões dele que vão estar lá no filme, mas o direcionamento que o Michel Gondry e tudo que o Michel Gondry e o Spike Jonze vão colocar no filme já tornam esses filmes em polos opostos, apesar deles terem pontos de semelhança, assim. A mesma coisa os filmes que o Aaron Sorkin, que são dirigidos pelo Rob Reiner, do Aaron Sorkin, e os filmes são dirigidos pelo David Fincher, do Aaron Sorkin, do Danny Boyle, do Aaron Sorkin, e por aí vai. Ou, como você falou, dirigidos pelo próprio Aaron Sorkin, né? Porque cada um vai pegar aquele roteiro que é de um roteirista que tem muita personalidade, que é muito personalista, mas ele vai sempre estar ele vai sempre estar à margem não, mas como é que se fala? Ele vai sempre estar à disposição de um trabalho do diretor. Por exemplo, eu escrevi um roteiro pro David, eu fiz o meu tratamento de um roteiro pro David e de um roteiro que o David pensa em dirigir, um curta-metragem, talvez nem role e tal, ou role um dia. E assim, a partir do momento que eu escrevo esse roteiro, o David já começou a pensar em mudanças, e a gente escrever mudanças e tal, assim. Então esse roteiro vai se alterar no momento que ele for filmado, porque aí vai ser a visão do David sobre um roteiro meu. Então eu vou ter contribuído para aquilo, eu vou ter minha contribuição para aquilo, eu vou ser um colaborador, eu vou ter minha autoria também, mas o David vai ter a voz final daquele filme e a voz dele provavelmente vai se sobressair a minha, por questões que ele vai colocar no filme e por direcionamentos que ele vai dar ao filme, né? Que é o que rola na rede social do Aaron Sorkin ou etc. Ele vai, porque tem muitas vezes, né, o roteirista e os outros membros da equipe são executores da visão de um diretor. Então eles colocam questões deles nos filmes, expertise e talentos dele, características deles, mas sempre direcionadas para a visão e características daquele diretor, né? E acho que isso também muda para cada formato, por exemplo. Porque, por exemplo, o diretor na televisão, não em todo caso, porque tudo que a gente está falando aqui não é uma regra absoluta, mas o diretor na televisão geralmente é um executor da visão lá de fora do showrunner, né? Que é o cara que desde o piloto vê com o diretor do piloto todas as decisões que vão ser tomadas em questões formais, visuais, vai dar aprovação de tudo, de trilha, de elenco e por aí vai, né? Então, e geralmente é o cara que cria a série, que é o roteirista-chefe da série e que pode dirigir o primeiro episódio, os episódios da série, ou que vê com os diretores as características que ele quer dar pra série. Por exemplo, o Ben Fuller é um cara que não é diretor de acho que nenhuma série dele, praticamente, e as séries
séries dele seguem um padrão visual que ele estabelece junto com os diretores e junto com os artistas de direção de arte, fotografia das séries dele, né? Que ele não tá lá executando aquilo, mas ele dá as diretrizes do que ele quer, esses artistas executam aquilo, né? E isso fica recorrente em todas as séries dele, que ele supervisiona e dá para o final e cria uma coerência em tudo isso, uma unidade em tudo isso. Do mesmo jeito, sei lá, que a novela brasileira tem um diretor que vai contribuir para aquilo, mas o autor é muito mais conhecido do que o diretor, né? Tanto é que a gente lembra do Valci Carrasco, mas poucas vezes lembra do diretor da novela do Valci Carrasco, sabe? Pouca gente vai lembrar disso, mas o nome disso fica. Eu senti que você ia citar algum aí, mas é tão esquecível que você não conseguiu lembrar nenhum, né? Foi isso que aconteceu. Mas isso é total, isso é uma coisa que eu gosto muito do que acontece nos grandes estúdios de animação de Hollywood, porque os diretores são... Hoje em dia se fala um pouco mais dos diretores, mas de modo geral eles são bem esquecíveis, assim. O estúdio carrega, né, o nome e o diretor, a figura do diretor, ela não é tão presente assim. Mas acho que é desde sempre isso, viu, cara? Porque, por exemplo, o Walt Disney era muito mais conhecido que os diretores dos filmes Walt Disney, né? Porque ele supervisionava tudo e tal, assim, etc e tal. Sim, mas olha só que loucura, porque, por exemplo, recentemente a gente gravou um programa aqui sobre Piratas do Caribe, né? Ah, e eu ia falar a gente sobre isso elogiou também. muito e tal, o cinema. E é muito maluco, porque o Gore Verbinski só dirigiu os 3 primeiros filmes. E os outros 2 são de pessoas diferentes. E a equipe de roteiristas, o diretor de fotografia, os produtores continuaram os mesmos, né? Só saiu o Gore Verbinski. Mas, assim, existe uma decadência qualitativa, assim, do terceiro pro quarto filme que é impressionante, sabe? Uma diferença de interesses mesmo, né, que existe no filme, né, assim, que eram interesses específicos do Gore Verbinski e que ele levava a equipe para esses interesses, né, sem ele, Sim. Perdeu o elo principal, né, o elo principal não, mas o elo que direcionava esses E interesses, você mantém sabe? a grife da franquia e a grife do estúdio, né, de ser o live action da Disney e Piratas do Caribe, mas você não tem, tipo, tipo assim, a junção que tornou a franquia, o que tornou os 3 primeiros filmes da franquia tão bons, Eu né? não conheço os bastidores, mas eu também suspeito que haja uma decadência de interesse dos próprios artistas envolvidos quando você entra no quarto filme dessa porra pra fazer de novo. Não sei. Cara, mas é muito foda, porque, tipo assim, são coisas banais, tipo, por exemplo, gravação externa, sabe? Eu até postei, tipo, um print comparando, assim, tipo, uns frames gravados externamente do terceiro filme pro gravado no quarto. Porque no terceiro ele fazia todo um trabalho de junção, assim, de luz, sabe? Da pessoa com o ambiente e tal, que não existe nos outros filmes, assim. É tipo, sabe aquela iluminação chapada de estúdio? É bem aquilo, sabe? Interessante. E aí que eu acho que a questão do autorismo importa, porque se você for ver os outros filmes que o Gore Verbinski fez, desde o Lone Ranger até o Ratinho Canqueiro e por aí vai, você vai ver a mexicana, por exemplo, até a mexicana, você vai ver características, você vai ter características que estão nos Piratas do Caribe, que nos filmes anteriores depois mesmo sendo equipes totalmente diferentes, né? Exatamente, são filmes totalmente diferentes, né? Por isso essa questão do autorismo, né? Porque ele, como diretor, vai estabelecer essas questões. Talvez, eu acho que uma coisa que valia pontuar é que, por exemplo, pode ser que essas características nem fossem originais dele, né? Mas ele absorveu isso e transformou isso em um traço autoral. Sim, exatamente. Essa questão, ela me incomoda, principalmente por aquilo que eu comentei no começo, de que eu vejo vocês falando, né, dos filmes de live action, e existe um conhecimento muito claro, né, de quem que foi o diretor de fotografia, quem que foi o diretor de arte, né, o designer de produção. E eu nunca vejo, principalmente na crítica, esse conhecimento e até esse interesse, né, se expandir dessa forma dentro da animação, né? Ah, sem dúvida nenhuma, você tá certíssimo. Mas a animação você vê dublado, né, cara? Não importa nem a voz de quem faz, quem dirá o filme. Pois é. E curiosamente é o que mais importa, né? O que vai sair na mídia é o... É o dublador, lógico. Quem os atores de voz. Por exemplo, tem um filme que vai sair em breve que vai sair do Arca, assim, tem um diretor de live action grande e tal. O filme é a cara do artista de storyboard que trabalhou lá, assim. As escolhas de câmera são obviamente dele, a atuação é a cara do Israel, né? Israel Oliveira. É tudo a cara dele, assim, e tipo, eu conheço o trabalho dele, eu vejo aquele filme, eu vejo ele, assim, direto e reto, assim. Se tirasse o diretor, é capaz que o filme ficasse igual, é um modo de dizer, mas assim, é tão ele, assim, nas escolhas principalmente de câmera e de atuação, assim. Só que isso nunca vai ser visto
pela crítica, do mesmo jeito que seria com live action. Assim, se você for, inclusive, olhar o crédito do storyboard no IMDb, tá tipo dentro, a metade está no departamento de arte, metade está no departamento de animação, que tipo, isso vem, né, lógico, de olhar para o storyboard do mesmo jeito que como se fosse no live action, que o storyboard tem outro papel, né? Sim. Na animação ele tem um papel muito fundamental, né? Ele tanto que se chama, nos estúdios eles chamam de story, né? Eles só chamam de história, é o departamento de história, ele não é o departamento de storyboard, eles falam de história. Uma diferença, inclusive, que tem dos Incríveis, que a gente comentou mais cedo, pros outros filmes da Pixar, é que o pessoal fala, né? Como o Brad Bird, tipo, era meio que obcecado, assim, com o hiperdetalhismo do storyboard, porque ele sempre pensou em fazer o filme em animação 2D e tal. E que aí, tipo, isso se converteu nas coisas que a gente elogia no programa, né? De trabalho de luz e como ele faz a mise-en-scène lá dentro da animação, assim. E até eu diria, mas eu precisaria dar uma avaliada nos outros filmes da Pixar, né? Mas eu diria que até o trabalho de linhas dele, assim, aí, se eu estiver falando besteira, o Guto pode me corrigir e tal, é muito mais típico de uma animação 2D, tipo, sempre centralizar o personagem no ponto de fuga e tal, do que nessas animações 3D em que você pode, tipo, animar o personagem em camadas diferentes, né? Então você não precisa pensar nisso, eu tô falando besteira. Os Incríveis têm um design bem específico. Totalmente. E esse é o tipo de coisa que eu falo, né, do diretor como um patrão, porque isso você faz sob demanda. Você vira pro artista e fala, eu quero esse filme mais nessa pegada. Você dirige ele, aí o artista vai lá e encontra a solução e resolve toda a questão artística e criativa mesmo, né? O artista que resolve. O diretor, ele funciona nesse sentido como um cliente, né? De certa forma. Não, mas se o diretor está direcionando o artista para esse caminho, então o diretor, ele é um artista também, né? É a função dele. Ele é um artista também, né? Então ele seria o autor também junto com esses artistas que ele está direcionando. Eu falo isso, eu tiro a palavra de artista por conta dessa questão que eu falo, dessa supervalorização, né? De que, e eu acho que nesse sentido, assim, o motivo de eu bater tanto nessa tecla, minha treta maior é menos até com a questão do autor e muito mais com a questão do diretor, né? Do que é o diretor, o que ele faz. Porque a gente discute muito o lado artístico da direção, que existe, obviamente, só que a gente discute muito pouco essa parte de como ele também ele é um gestor de equipe, né? Ele é um cara que está ali com uma função que durante boa parte da produção não é tão criativo assim. Com certeza. Das funções, eu sou muito mais criativo como Head of Story do que como diretor. Meu trabalho é muito mais criativo. Quando eu era diretor, é óbvio que eu fiz muita coisa criativa, especialmente na pré-produção. Mas se eu tivesse ficado no meu longa só como Head of Story, eu teria só sido com a questão criativa. Tanto é que o diretor até em sets, né? Basicamente ele decupa o filme junto com o diretor de fotografia, etc e tal, mas tem a palavra final da decupagem. Aí ele vai pro set e a questão dele no set é resolver BO e falar com a equipe pra ter uma coerência entre os meios, né? E fazer essa equipe criar. Peraí, deixa eu só... Tem uma frase do Chuck Russell que eu acho que ela descreve bem isso que o Guto tá falando, que tipo, o produtor lá da Hora do Pesadelo pergunta pra ele, né? Qual que é a função do diretor, no final das contas, ele responde que é ser a última pessoa em pé no set, né? Então essa coisa realmente de ser um patrão, né? Tipo, alguém ativo, assim, que tá dando... Bom, exatamente. E depois é o cara que vai também pra montagem, etc e tal, ver o filme, até pra dar o que ele tá achando da montagem e conduzir isso e tal. Mas eu acho o seguinte, assim, porque, por exemplo, concordo sobre esse negócio do seu patrão, etc e tal, só que eu acho também, eu concordo com você que não tem que supervalorizar o diretor, que a gente, tal, como o pessoal de cinema, tem uma visão muito romântica do diretor, até porque a gente vai reconhecer esses traços e tem uma ligação afetiva com esses traços e com as habilidades artísticas que a gente vê repetidas, etc. Mas esquece desse todo e que é um trabalho, que o diretor é um patrão e tudo isso. Só que eu também acho que a gente também, por mais a gente não tem que supervalorizar, mas eu acho que a gente tem que tirar a valorização do diretor também, sabe? Eu acho que ele tem que ter uma valorização também, porque se você tira ele só, trabalha aí artista, talvez saia algo bom, mas a gente sabe que na maioria das vezes, se você não tiver um líder para ver cada direcionamento de departamento, aquilo não vai dar em nada, sabe? Total, então você precisa dessa pessoa também, e essa pessoa, na parte artística, ela vai saber explorar o melhor de cada uma das pessoas que ela buscou para fazer essa função e vai colocar coisas dela, daquilo. Então acho que o que eu vejo a questão do autorismo é tentar não cair em nenhum polo extremo. Não que você esteja falando isso, pelo contrário, acho que
você tá sendo muito equilibrado até. Do que você tá falando, eu concordo. Mas a questão é... Mas eu tendo a ser radical, eu reconheço isso. Eu tendo a ser radical nessa questão. Não, mas acho que a grande questão é essa, sabe? Assim, entender o papel do diretor, apreciar ele e tudo bem, sabe? E buscar o que ele interfere na obra e o que ele traz recorrente dele e de como ele comanda aquela equipe, de tudo isso, de como aquela equipe funciona dentro do organismo vivo que ele é, e também saber que ele não é o João Bolacha do pacote e tudo isso, etc e tal, e também dar valorização a outras pessoas envolvidas e não achar que aquilo é só que o diretor vai lá e tudo sai dele, né? Porque isso acontece, né? As pessoas acham que o diretor faz tudo dentro do filme. A gente sabe que isso aí é uma mentira imensa, sabe? Então existe essa supervalorização mesmo, né? Só que a grande questão, eu acho que é não retirar esse mérito existente no diretor. Tipo, o pessoal não fala dos trabalhadores na animação, ou o que faz cada pessoa na animação, a crítica, etc e tal. Concordo totalmente com você, e essa é uma coisa que tem que se policiar mesmo, mas eu acho que as pessoas nem falam, sei lá, dos diretores na animação, né? Por exemplo, o God de Botas 2, que o David falou, o pessoal nem sabe quem são os diretores do filme. É um filme da DreamWorks, né? Assim, é um filme disso, assim, sabe? Não tem... O pessoal não pensa mas é disso. aquela dupla lá que já tinha dirigido, acho que os Croods também, eu esqueci o nome ali. A gente fala Sim. disso, né? A gente que fala disso e tal, assim. Mas a maioria das pessoas não... Isso não é vendido quando pega um diretor de grife que vai fazer animação, tipo, o Guilherme Del Toro, o Pinóquio, né? Que tem toda essa coisa que o Guto falou, etc e tal, né? As pessoas nem falam disso. Eu acho que é muito porque... muitas pessoas que falam sobre cinema não sabem esses bastidores de animação que você tá falando, porque são pessoas que vêm, sei lá, da redação, que estudaram cinema, ou pessoas que estudaram cinema mesmo, né? Mas ficaram muito presas a um live action e não tentam nem buscar ou estudar como funciona a animação, etc e tal, e ficam nesses jargões, eu acho, assim. Sim, e um frequente descaso mesmo com a animação enquanto mídia, né? Tipo, por mais que a animação meio que seja o grande pai do cinema, né, inclusive, que pensando nessa experiência de imagem, movimento, a animação fazia muito antes de, tipo, fazerem as experiências com replicar quadros para criar movimento, né? Se tem muito essa ideia, né, de que, tipo, por conta de... Acho que a culpa de ser dos Estados Unidos, né, convenhamos, mas por como a animação se transformou, né, numa produção associada a crianças e tal, ela meio que perde um papel, ela perde um lugar artístico, assim, ao olhar de muitas pessoas, né. Muito desses críticos que têm uma visão jornalística das coisas, que passar. Mas essa coisa que você falou das pessoas não saberem, né, que é o filme da DreamWorks, não sabe quem é o diretor, sinceramente, assim, isso é uma opinião minha hoje em dia, assim, eu acho muito mais honesto você ligar o filme à empresa produtora, porque aí sim você está entendendo como uma empresa e como essa escala de várias pessoas, e aí você vai, quanto mais você olhar para o fundo, aí você vai ver, beleza, aí você vê o diretor, vê o designer de produção e tudo mais, do que ao nome do diretor. Eu, por escolha política na apostila do meu curso, eu não acreditei em nenhum filme com o crédito do diretor. Eu relacionei todos os filmes com com as produtoras. Às vezes ficava um crédito meio longo e feio, mas eu achei muito, para mim, é muito mais honesto, porque aí você está falando né, das empresas que produziram o filme, né, e todos os seus contratados embaixo, do que atrelar um nome de uma pessoa física. E eu sinto, ao mesmo tempo, que toda essa ideia, isso também eu tenho o organismo à mostra, e minha vontade é também parar de colocar na programação o nome do filme e junto com o nome de diretora. Cara, mas eu tenho uma pergunta em relação a isso. Você não acha que, tipo... É que eu não sei, né? Tipo, no fim das contas, você tá usando isso por um curso. Mas você não acha que isso, às vezes, não quer dizer nada? Porque, por exemplo, vamos supor que a A24 agora fala... ela fez, né? No pior que já fez. Eu falar a A24 faz uma animação. Você vai colocar, tipo, Marcel The Shells with Shoes On com a A24, tipo, o que isso vai querer dizer, assim? Acho que é diferente porque tem estúdios que realmente impõem essa autoria. Mas, ao mesmo tempo, eu queria dar uma problematizada, assim, em cima disso, que é pensar no seguinte: será que talvez não seja até um pouco mais saudável, tipo, olhando nessa visão industrial, tipo, tentar associar a arte com pessoas e não a empresas? Porque, por exemplo, é um problema que eu acho que a gente enfrenta aí, né? A gente sempre discute isso em relação à A24, que a A24, ela pega autores que têm um estilo específico, né? E vende não como um filme desse autor, mas como um filme da empresa.
E aí, tipo, ela vai criando essa grife dela em cima das costas dos outros, entendeu? E quando você vai ver essa grife dela, você vê que tem diferenças enormes de estilo e de buscas de cada diretor que trabalha nela, né? Você pode associar um filme da Rose Grass com o filme dos Irmãos Safdie, mas os filmes dos Irmãos Safdie são filmes dos Irmãos Safdie, o filme da Rose Grass são filmes da Rose Grass, com o filme daquele Richard não tem nada a ver com o filme do Simon Rex, e por aí vai, né? Não é o todo daquela produtora que determina a autoria, né? Existe uma grife que pega as pessoas daquela produtora. E nessa ideia de construção de grife, vender em cima do trabalho dos outros, a mesma coisa se aplica pra gente fazer isso com o nome do diretor, né? Acaba virando a mesma coisa. Eu acho que quando a gente associa a empresas, fica menos personificado, né? O Walt Disney, por exemplo, deixou de ser uma pessoa, né? Há muitos anos que ele não é mais uma pessoa, ele é uma empresa, né? A gente pensa em Walt Disney... Beleza, você pegar os filmes antigos, as pessoas ainda vão acreditar que ele realmente era a pessoa que estava ali fazendo tudo. A gente acredita que ele criou o Mickey Mouse e tudo mais, beleza. Isso é um efeito meio Maurício Souza. Problema, a diferença é que o Maurício Souza efetivamente desenhou a Mônica, né? Ele que desenhava os quadrinhos. O Mickey não mas as primeiras tirinhas e os personagens, né? Mas, tipo, tudo que saiu depois de história serializada, a gente não sabe de nada. Mas, enfim, o nome a empresa tem o nome da pessoa física, tudo bem, mas é um nome pessoa jurídica. E eu acho que isso assim, a questão, né? A empresa vai levar o nome em cima das costas dos autores, mas esses autores estão levando o nome deles em cima de toda a mão de obra que trabalhou no filme, né? E por aí vai. Mas aí fica a pergunta, essa mão de obra, se não fosse a presença desse autor, ela seria direcionada do mesmo jeito? E aí, tipo, acho que até pegando, né, eu reclamo do Diego falar do Clint Eastwood, mas ficando no meu hiperfoco momentâneo, pensando aqui em Doctor Who, né, que é essa série frequente aí, que tirando a troca de showrunner, a equipe meio que continua a mesma, né, porque o musicista é o mesmo, o Murray Gold e tal, mas é muito claro, assim, tipo, de frente a abordagem que cada um tem, mesmo mantendo, tipo, os mesmos diretores, os mesmos roteiristas, o mesmo musicista e os mesmos produtores, assim, só pelo direcionamento, né? Tipo, a primeira fase lá da primeira até a quarta temporada é um negócio que é ficção científica mais pé no chão, assim, dado o contexto de Doctor Who, né? Tipo, tudo o que acontece é embasado socialmente, né? Tipo, tudo tem uma repercussão histórica pro Reino Unido e tal. Enquanto a segunda fase é meio que um grande Harry Potter, né? Tudo um tom mais de fantasia, né? E isso só acontece por conta da mudança do showrunner, mesmo que a equipe de roteiristas continue os mesmos. Eu acho que qualquer pessoa que você tirar vai fazer uma diferença. Especialmente, né? Se você tirar o diretor, trocar o diretor, vai ter uma diferença muito grande. Se você trocar o diretor de arte, vai ter uma diferença muito grande. Num departamento mais específico. Então você não naturalmente... Mas qualquer pessoa vai ter essa função fundamental. Trocar a pessoa, o compositor da trilha vai mudar, né? Então isso se aplica, acho que a todas as escalas. Da mesma forma que se você mudar o produtor executivo da A24, provavelmente também vai mudar, né? Se mudar a linha editorial da A24, vai começar a mudar o que os diretores lá dentro conseguem fazer, né? Mas você não acha que, tipo, são mudanças que são menos radicais? Vou dar um exemplo prático aqui. A gente pega, por exemplo, o Larry Fong, né? Que é um diretor de fotografia que eu adoro. Acho que ele fotografa filmes muito bem, assim, né? Eu tô só descrições abstratas, né? O cara é muito bom, faz muito bem e tal. Mas enfim, e ele é o diretor de fotografia de vários filmes do Zack Snyder. E aí é que tá. Quando você olha o Kong, você reconhece, tipo, características que o Larry Fong fazia no Watchmen, né? Tipo, cores mega saturadas, tom puxado pra cores frias e tal. Porém, os filmes do Zack Snyder que não tem o Larry Fong continuam com cara de filmes do Zack Snyder, mesmo sendo fotografados por diretores diferentes, né? Acho que a exceção deve ser o Homem de Aço lá, que é o diretor de fotografia do Transformers. Mas você pega, por exemplo, o filme da Liga, ou o outro filme dele lá, que eu esqueci o nome, mas que não é dirigido pelo Larry Fong, você percebe que, tipo assim, as características de slow motion, de compor o filme a partir dos corpos, de uma disposição dos corpos grandiloquente, assim como se ele estivesse enquadrando estátuas gregas, continuam lá, tipo, mesmo não tendo Larry Fong. Então com certeza, você tirar ele, por exemplo, faz uma diferença na equação, mas não é uma diferença tão grave quanto você tirar um Zack Snyder, porque o Kong não parece um filme do Zack Snyder. Não, concordo, por isso que eu falei, ele, nessa pirâmide hierárquica, ele tá acima. Eu acho que faz diferença, sim, eu só acho que nessa questão de acreditar, né? E essa ideia de autoria, para mim, também remete muito a uma necessidade nossa que a gente tem de atrelar
a arte a uma pessoa física, a um número que a gente consegue segurar na nossa mão. Com certeza. Pessoas físicas, Você diria que é uma herança liberal de filosofia, assim. Me falta conhecimento bibliográfico para saber se essa é a palavra certa que eu usaria. Não, mas eu digo liberal no sentido individualista, assim, essa ode ao indivíduo, né? Sim, exatamente. Exatamente essa ode ao indivíduo, né? Essa ideia de que a gente precisa, né, ter essa... E isso acontece até se a gente olhar para a política, né? O sistema presidencialista, a gente acaba personificando muito as coisas. A gente tem essa necessidade, né, de personificar. Com certeza. Né, nosso Congresso é todo conservador, mas nosso presidente é de esquerda, então nosso governo é de esquerda. É o caralho, a gente não é governo conservador. Tipo, nosso Senado é todo conservador, né? Mas a gente consegue, né, personificar em uma pessoa, né? Eu acho que é um pouco... Eu sinto muito esse resquício. E aí, era um ponto que eu acho que é legal da gente... Que eu cheguei a mencionar algumas vezes, né? Que a nossa indústria no Brasil, ela é muito feita em cima, né, dessa herança do que, pelo menos no meu limitado conhecimento da história do cinema brasileiro, eu vejo muito esse resquício, né, de um pensamento de cinema que vem do cinema novo, de trazer essa importância, centralização para o diretor como autor. E o que acaba acontecendo na prática, né, da produção é que a gente tem, né, discursos de esquerda que os diretores proferem, né, às vezes até muitas vezes no próprio filme, mas a prática ali da vida real é uma parada, é uma mistura de uma monarquia com um sonho liberal, assim. As relações trabalhistas são liberais, né? São todas o sonho do capitalismo liberal, e um dinheiro que é público, de edital, fica na mão de um diretor, né, que não pode ser removido do projeto, né, e tem pro bem e pro mal, né, ele não pode ser, enquanto em Hollywood você pode demitir o diretor pro bem e pro mal, no Brasil você não pode demitir o diretor pro bem e pro mal. Talvez mais depende, pro bem né, e você pro tá mal, falando né? da grande produção de Hollywood, né, não tipo do cinema independente de Hollywood e tal. Eu tô falando desses grandes estúdios, né, o Pixar, DreamWorks é meio de praxe. O diretor que começa a trabalhar o filme, ele é demitido e coloca um outro no lugar. Isso é meio que de lei. Ratatouille foi isso, né? Mudou o projeto inteiro. Todos os filmes quase, acho que tem poucos que não são isso, né? E, cara, um fenômeno que é muito comum é tipo de diretor que ativamente atrapalha a produção. Sim. O cara tem a sua contribuição criativa, mas ao mesmo tempo, pelo filme ser de baixíssimo orçamento, ele empaca, assim. Tem filmes que ficam empacados, assim, que se ferram mesmo, assim, pra sair por culpa de direção mesmo, assim, e não pelo lado criativo. Tô sentindo um cheiro, né, de aconteceu com você, hein, nessa conversa. Com o mercado inteiro. O mercado inteiro. E aí o outro fenômeno que acontece é isso, são essas direções, o que eu chamo de ghost directing, né? Que você contrata uma pessoa para dirigir para você e você assina no final, né? Porque no fim, quem tem o poder ali é quem vai assinar a direção. E eu acho que isso cria no Brasil, né, especificamente no Brasil, na nossa indústria, isso cria essa ideia do diretor-autor, criam dinâmicas que permitem muitos abusos de poder, assim, ideias meio autoritárias, ou mesmo, né, o diretor vira uma figura meio de um reizinho que ninguém pode contestar aquele cara, tá ligado? Eu discordo de você, eu acho que isso acontece pelas pessoas, pra mim o autorismo não tem nada a ver com isso, assim, sabe? Eu acho que isso aconteceria... Eu acho que, na verdade, isso é inerente ao processo de produção capitalista e que isso está fadado a acontecer em ambos os casos, porque... Pegando até, saindo um pouco dos exemplos contemporâneos que a gente está citando, né? A gente fala muitas vezes, por exemplo, os filmes da Universal na década de 30, né? Ou os filmes da Hammer, ou, sei lá, você comentou, né, que, tipo, no Brasil a gente pega muito essa coisa do cinema novo, mas eu acho que o cinema novo foi em resposta à tentativa da Vera Cruz, né, de criar uma marca do estúdio, assim. E quebrou, tipo, né? Esse cinema de prestígio dentro do Brasil, assim, e que acabou, a gente fala pouco porque meio que não deu certo, né, em contraste ao cinema novo que explodiu, que acabou explodindo mais. Então, eu acho que, tipo, está fadado a acontecer em ambos os casos, né, porque do mesmo jeito que, sei lá, a gente tem... trabalhadores, né, até pegando esses exemplos dos grandes estúdios de Hollywood, né, cada vez mais a gente vê esses trabalhos que, tipo, em condições abusivas, né, tipo, de profissionais, assim, animação, ou do CGI, né, que eu acho que são as denúncias mais contemporâneas e tal,
E isso num cenário em que, tipo, você tem um sindicato mais forte, e você tem uma participação, um controle maior do estúdio, né? E eu acho que isso, tipo, tá fadado a acontecer no Brasil. Nem tanto, tipo assim, não é nem tanto por como a gente recebe o cinema e tal, mas mais por como o cinema eventualmente é produzido, né? Tipo, não importa o quão progressista seja o seu ambiente de trabalho, ainda é um ambiente de trabalho que está se dando dentro da ótica capitalista, né? E aí, eventualmente, esse tipo de coisa acontece. Pelas pessoas, né? Tem muita gente que é progressista e bate na mulher, abusa do filho, né? Escrota e tal, assim. Isso acontece, só tem direto. Né? Não, já vi muito diretor que eu rotulo como fascista de tão autoritário que era e na entrevista o cara é super Caráter não tem nada a ver com ideologia, né? Caráter tem a ver com outras coisas. Mas faz total sentido isso que vocês falaram. Mas eu sinto, assim, que do mesmo jeito que toda essa ideia do autorismo vem em resposta a uma situação que existia, eu sinto, pelo menos talvez, eu não sei se isso faz sentido para a crítica e para o público, mas dentro dos bastidores do cinema eu sinto muito essa necessidade de se pôr em xeque todas essas ideias, assim, da necessidade de tudo isso. Eu não sei, assim, os contatos que eu tive já de ver e de participar de bastidores, eu acho idiota alguém que tá fazendo um filme e pensar, eu sou um autor e as decisões serem movidas a isso, sabe? Mais ou menos, né, Diego? Tipo, porque isso eventualmente acontece, assim, se você pega, por exemplo, né, assim, essas entrevistas, vou dar um exemplo grande aí, né? Eu lembro que eu vi uma entrevista do Schwarzenegger comentando qual que é a diferença de trabalhar com o James Cameron para trabalhar com o Alan Taylor, né? Ele fala que, tipo, o Alan Taylor era um cara mega polido, assim, educado, né? Se perguntava as coisas, ele explicava. Aí, tipo, o James Cameron era isso. O Schwarzenegger, nossa, posso fala desse jeito aqui? Não, você vai falar igual tá no papel, porque é como você vai falar, entendeu? Então, tipo, sim, mas tem a ver com o cara ser um ator, tem a ver com o cara ser um ditador, né? Acho que é isso, né, cara? Então, mas é exatamente esse o ponto que a gente tá comentando. Então, que essas ideias, elas acabam se apoiando um pouco. Por isso que eu falo, assim, que minha briga é maior com a questão de entender mais profundamente a direção do que, assim, a questão do autor acaba virando meio que uma consequência que quanto mais eu converso com vocês, mais eu vejo que realmente vem de distorções progressivas do que esse senso, né, do título de autor e de quando isso começa a se tornar um fator qualitativo, quando na verdade é só uma característica, né? Mas essas distorções vão acontecendo, né? Com certeza. Por isso que eu acho por isso que eu tenho essa coisa de tipo tentar romper, porque nos círculos de festival você tem isso, assim, a gente faz parte do cinema autoral. O que a gente faz é o cinema autoral. Isso aqui é cinema autoral. É que é um título, né? Virou um título, né? Na verdade, né? E numa divisão, né? Dividindo como o cinema autoral, que foi uma das coisas que você mesmo puxou, questionou, e faz todo sentido, né? Mas até então, a leitura que eu via no mercado, né? Era de falar de cinema autoral e o cinema comercial, né? O cinema comercial não pode ser autoral e o autoral não pode ser comercial. É isso que divide os dois, né? Quando, né, isso já é um equívoco, né, de leitura do que está acontecendo. Com certeza. E aí eu tenho uma questão para vocês. Se todo filme tem um diretor. Todo filme tem um diretor? É uma questão, né? Isso é uma boa pergunta, né? Eu acho que todo filme tem uma direção. Com certeza. Isso é fato. Eu acho que muitas vezes o diretor é só um executor. Muitas vezes, só um executor. Só alguém que tá lá pra já tomar decisões pré-programadas, dizer corta a ação, e é isso aí. Ele não interfere no todo do projeto. É exatamente isso. Assim. Acho que tem projetos que é só isso. Eu diria, talvez, que todo filme tem um autor. Mas o autor central, mas esse autor pode variar entre o diretor, entre a empresa, entre o produtor. Então certo seria dizer que todo filme tem uma autoria. Uma autoria. Até a questão, sei lá, sei lá, você pode ter, isso é muito fácil também, sei lá, você pode ter um filme que o diretor é só um executor e o roteirista é um Alan Sokka da vida.
ele é um cara que exerce mais uma personalidade no filme. Então, ele vai ser o autor. Mesmo, geralmente, o roteirista, o autor no cinema, a voz que sai mais alta seja do diretor, entendeu? No todo, depois da obra no geral. Sim. Sabe, assim, é uma coisa, é uma exceção à regra, mas existem essas exceções à regra, sabe? Essas dinâmicas de poder e de hierarquia que crescem, sabe? Assim, eu acho que o David Eastman, até um filme que é ultra comercial, ultra genérico, ele tem uma autoria que é seguir uma autoria pré-determinada da empresa dele. Aí sim, com certeza. Eu diria, por exemplo, aquilo que eu falei sobre seguir tendências contemporâneas é o que mais acontece em filmes que são comerciais, assim, de gente que, sei lá, vende publicidade, né? A pessoa replica coisas que estão em alta na publicidade, né? Por exemplo, se tiver em alta comerciais com a tela dividida, ela vai lá e coloca no filme, né? Então, não, tô só falando. Publicidade tem menos características. Até porque a publicidade não é cinema, né? Publicidade é comunicação. E como o centro da comunicação é você tentar reduzir o ruído, né, para ter um negócio que é mais direto, assim, que no caso é a venda, a expressão é menor do que o aspecto comunicativo. Enfim, então, eu acho que, por exemplo, esses filmes têm uma direção, só que é uma direção, como é que eu posso colocar? É uma direção mercadológica, né? Não é uma executor, o cara é o executor, né? O executor, assim, né? Não, mas eu não tô nem falando do diretor, tô falando de como o filme ele é concebido, produzido, perfeito. E aí, por consequência, executado, entendeu? E aí o resultado final dele pode ser essa coisa que parece tipo um comercial da Itaú, Apesar que... Olha como essa coisa autoria é verdade. Tipo os filmes do Turma da Mônica, não, que certas calma aí, pessoas nem defendem e tal. Mas assim, outra parada. Que assim... Mas olha como uma coisa é muito... Não tem regra. Porque você pode ver um pouco... Se você pegar lá no YouTube um comercial dirigido pelo Tony Scott, naquele comercial do Tony Scott não tem aquele do Tony Scott. Né? É um ponto fora da curva, mas tem lá, assim, né? Então, até nesse lugar, é possível você ver uma autoria de um artista que é um diretor. Assim. Até porque, provavelmente, o filme foi encomendado com essa visão, logicamente. Mas olha que engraçado, porque, por exemplo, a gente comentou sobre diretores virarem grifes, né? E aí, tipo, tem vários filmes, por exemplo, que você acha um filme que tem a cara do Tim Burton. A gente comentou recentemente o Grinch, no especial de Natal aqui, né, o do Ron Howard, é um filme que em vários momentos remete a gente a Tim Burton. Mas assim, remete enquanto grife, assim, porque você bate o olho e lembra, mas o jeito que ele dispõe as características Tim Burtonianas com a relação dos personagens... lógico, essa aqui vai ser a diferença, assim, sabe? Com certeza. Então, tipo, a grife do Tim Burton continua lá, sabe? Não, eu teria até que ver, né, mas não duvido que, por exemplo, direção de arte seja de alguém que já fez filme com Tim Burton e tal. Mas, tipo, por mais que você veja e te remeta à autoria do Tim Burton, a autoria dele não tá lá, mas a grife, essa coisa estética, superficial, assim, que a gente olha, o diretor que faz, quando grita, né, no caso, a gente reconhece, mas não é, tipo, um filme da pessoa. Sim, com certeza. Mas... Eu ia falar algumas coisas que eu anotei durante o papo aí e tal, assim, sem querer ser prolixo, mas é que o Guto falou desse negócio, e você também falou esse negócio do James Cameron e tal, da HQ, eu concordo com tudo isso, mas eu vejo mais isso como distorções do que é colocado no ambiente de trabalho e da percepção pública, porque ao meu ver, né? Será que é distorções? Porque todo ambiente de trabalho é meio que não, assim. então, mas eu falo disso porque, por exemplo, pra mim, se não tivesse a questão de autorismo ou o diretor como autor, ia continuar acontecendo essas coisas, porque essas coisas acontecem em qualquer ambiente de set que não tem essas questões, sabe? Assim, onde o diretor não é um autor, ele exerce essas coisas, esses abusos, etc e tal. Então, por exemplo, você citou o James Cameron, que obviamente é um autor, porque tem essas coisas recorrentes no cinema dele, esse domínio, etc e tal, e você falou do Alan Taylor, que com certeza não é um autor, né, longe disso. Mas, por exemplo, você vai, a Kay Richard, que é uma autora, todo mundo fala que os sets dela são super democráticos, são super de boa, assim, que não tem esse problema. O próprio Tim Burton também, eu lembro que quando eu tava vendo entrevistas dos filmes dos Planetas dos Macacos, assim, acho que entrevista de TED, caralho, que época da minha vida. Tava vendo uma entrevista de TED, assim, e o Mark Wahlberg tava falando que
os 3 melhores diretores que eles trabalharam. Então, um foi o Tim Burton, não é o porque outro o cara foi o é um Seth autor que o cara vai MacFarlane. ser um ditador. Eu acho que, com certeza, toda essa lógica, o diretor é um ser inalcançável, tá sendo protegido, isso vai criar coisas, vai proteger esse tipo de ação. Isso com certeza rola. Mas eu não acho que a questão do autorismo interfira nisso, ou que isso seja sintomático, ou que isso aconteça por culpa do autorismo. Acho que isso acontece por culpa de pessoas que tiram vantagem disso e dessa lógica, e como essa lógica muitas vezes é distorcida, como você falou, essa coisa, o cinema autoral, essa coisa de grife, essa coisa, como isso vira um título que é exposto, tudo isso, quando na verdade é só um título vazio, na verdade, né? A questão É que eu acho que também rola uma normalização e uma romantização do ser babaca, sabe? Como se ser babaca fosse intrínseco a ser autor, assim. Quando, por exemplo, o Tim Burton, que apareceu várias vezes aqui citado nesse podcast, ele, tipo assim, eu como diretor de início de cinema e tal, então eu acompanhava muito, e era incrível, assim, todo ator falava que, tipo, ele dava ideias pra cenas, assim, pra batidas de personagens, eles conversavam e geralmente ele aceitava, sabe? Então, tipo, se vende muito essa ideia do, tipo, o artista enquanto essa pessoa intransigente, ranzinza e tal. Que existe também, mas não é só isso. Que existe, mas não deveria ser a regra, não deveria ser o que deveria ser tratado como regra. A questão eu acho que não generalizar, né? Porque normalmente, sei lá, você tem um Hitchcock, você tem um Kubrick, você vai ter um Cine Gourmet, um Pig Wilder, que é um cara, né, que é um mega de boas, né, e como é que se fala? Maleáveis, etc e tal, né? Então acho que varia, né? E acho que a grande questão é essa, né? Eu não acho que todas essas ressalvas que a gente tá falando morem no autorismo em si, porque é o que eu tô falando, eu acho que o diretor, antes dele estar trabalhando, ele ser um autor, ele tem que pensar como diretor, sabe, como ele constrói o filme dele, como eu vou contar essa história, como eu vou construir o filme que eu quero, dar as sensações que eu quero, como eu vou trabalhar com essa equipe, como eu vou construir o meu filme. E aí, cara, se ele vai ser recebido como autor ou não, aí é questão dele com o público, com a crítica, com tudo isso, sabe, da repetição dele com os personagens, com os elementos que ele vai fazer, de tudo isso, sabe, assim, o pensamento em cinema vai ser encarregado disso, mas ele, ao fazer o filme, eu acho que ele tem que pensar em criar um bom ambiente para a equipe dele e fazer bons filmes, assim, junto com a equipe dele, sabe, assim, as questões são posteriores, e pegando uma coisa que o Guto falou das empresas, eu concordo disso, sei lá, se você pensar numa Disney, numa Pixar, numa DreamWorks, onde, assim, você vê uma autoria muito maior do estúdio, apesar de você ter sessões quando você vê que um diretor, que ele tem uma autoria mais própria dele, interfere no projeto, que é uma coisa muito mais isolada dele, por mais que ele trabalhe junto com essa autoria. Mas, sei lá, pra mim, não tem como, sei lá, você pegar Carrie e pensar, Carrie é um filme da Columbia. Não é um filme da Columbia, é um filme que a Columbia deu grana e distribuiu, mas é um filme que o Brian De Palma, é a visão do Brian De Palma junto com a visão daqueles vários outros artistas que contribuíram para a visão do Brian De Palma, assim. Carrie não dá nem pra pensar que é um filme do Stephen King, né? É um bom você falar isso, porque a partir do momento que um cara, né, pensa como adaptar o Stephen King, o cara já tá tomando aquilo pra ele, né, assim. Então, isso aí vai de várias coisas. Por exemplo, você falou um negócio do diretor de fotografia, uma das coisas que eu faço, isso é uma teoria minha, não sei se isso é válido ou não, mas uma das coisas que eu faço pra perceber se um diretor realmente é especial ou não, é perceber como ele trabalha quando ele não trabalha com o diretor de fotografia costumeiro dele, e se um diretor de fotografia é bom mesmo, como ele vai trabalhar com outros diretores e se adapta aos outros diretores, sabe? Que vai ter essa mudança que você falou, sabe? Assim, porque essa coisa que você falou, né? O cara vai se adaptar o cara vai se adaptar a outro diretor de fotografia e vai ter que saber colocar a personalidade dele e as características daquele diretor de fotografia em prol dele mesmo, né, assim, né? Então, sei lá, o Michael Mann, que é outro hiperfoco meu, é um cara que já trabalhou com diversos diretores de fotografia, mas se você for ver, sei lá, o Miami Vice, o Manhunter, o Colateral, que são filmes totalmente diferentes, Kit, por exemplo, assim, são filmes totalmente diferentes, com diretores de fotografia diferentes, apesar de alguns repetirem em dois e tal, assim, mas entre esses tem vários diretores de fotografia diferentes, e você vê obsessões recorrentes do Michael Mann, assim, sabe? Assim, do mesmo jeito que quando você vê esses outros diretores de fotografia trabalhando com outros diretores, você vê a habilidade desses diretores de fotografia, mas como eles se adaptam
para cada um desses estilos, né? Sei lá, como o Dante Spinotti, ele fotografa o Hit, ele fotografa o LA Confidential do Kurt Russell, que são estilos totalmente diferentes, né? Assim, Ou pegando cada um direção. exemplo brasileiro, né? As coisas do Luiz Fernando de Carvalho, assim, enquanto elas gritam Luiz Fernando de Carvalho quando você olha pra elas. Como border, eu tenho cada diretor, inclusive, entender qual que é a proposta do filme e fazer, né, pensar a câmera, pensar a atuação dentro da linguagem, da preferência desse diretor. Com certeza, com certeza. O que acontece, o que eu acho que é a parte irônica é que às vezes isso acontece sem direção, né? Acontece às vezes de você ter que fazer isso meio que, né, por exemplo, série de TV, assistir, você mesmo olhar os episódios, entender e do roteiro já sair fazendo sem uma direção efetiva. Esse é o tipo de coisa que eu sou bem resistente, que aí eu acho que o diretor não tá fazendo o trabalho dele. Mas... Sim. Mas, por exemplo, Guto, você que é um cara da animação, assim, que trabalha com isso e estuda isso e pensa isso e vive isso. Por exemplo, o Estúdio Ghibli, acho que é uma coisa a se pensar, assim, né? Eles têm uma característica de estúdio que tá, acho que em todos os filmes dele, dependendo dos diretores, né? Mas, por exemplo, se você vê um filme do Takahata e um filme do Miyazaki, com esses mesmos profissionais que trabalham geralmente com eles não têm obsessões características, são muito específicas de cada um deles. Cara, assim. Isso é muito legal, porque tem, né, a gente vai ver em muitas semelhanças, tipo, por exemplo, nos cenários a gente vai ver essas semelhanças, na atuação a gente vai ver essas semelhanças, na trilha, né, no design a gente já vai ver a diferença de um para o outro, né, um pouco mais. O que acontece no Japão, eu não conheço tão a fundo a indústria japonesa. Inclusive, eu tenho uma visão da indústria japonesa como um lugar muito autoritário e eu tenho minhas dúvidas de até que ponto que esse autoritarismo é tão autoritário assim, né? Mas o que acontece lá, pelo que eu entendo, por tudo que eu vi, né? A tradição é de que o storyboard é parte da função do diretor, né? Isso é entendido como a função, ou seja, o diretor ele é efetivamente a pessoa responsável por pensar a câmera e a mise-en-scène do filme, no Japão, né? Então, ele tem, o Miyazaki faz o próprio storyboard, o Takahata, pelo que me falaram, não faz, é isso que eu falei, assim, eu não tenho tanto conhecimento mas o Katsuhiro Otomo faz o próprio board, o Satoshi Kon faz o próprio board. Então, essa questão, né, dentro desse lugar da autoria como o envolvimento criativo, né, do diretor, ou seja, não só do resultado final, né, das coisas que a gente como público percebe, mas olhando para o processo, o diretor ele é muito mais autor nesse sentido de que ele está pensando a história, ele está pensando a câmera, ele está pensando a cena, ele está pensando a mise-en-scène, né, isso está vindo do diretor, né, diretamente. E aí, eu acho que os pontos de comum que a Ghibli tem, né, vem muito do fato de que são muitos poucos diretores, né, lá dentro, eles estão se conversando direto, mas de que você vai ver isso justamente aonde eles não estão fazendo, né, que aí é onde a equipe assume, né, que é no trabalho que a equipe entra, que aí ela fica presente. O que eu falo que eu, por um lado, é autoritário, é isso, de que todas as decisões criativas estão na mão do diretor. Tem um making of que eu vi um tempo atrás, que acho que o produtor lá do Ghibli, eu esqueci o nome dele, ele fala que no Japão é um monte de gente fazendo filme de uma pessoa. Nos Estados Unidos é um monte de pessoas fazendo um filme, né? E que essa é a diferença, de que lá você tem só uma visão criativa, enquanto nos Estados Unidos, né, nesses grandes estúdios, você tem uma visão coletiva, né? Então, você não tem o espaço criativo dos funcionários, né, dos artistas, é muito menor, né? A sensação que eu tenho é de que não existe, praticamente. Só que aí eu comecei a perceber das pessoas que estudam bastante a indústria do Japão, como eles sabem muito bem qual artista pegou cada cena, muito mais profundamente. A marca de cada animador que pega uma cena e tal é maior do que nos Estados Unidos, o que, né, por um lado, você tem, né, um processo criativo muito mais coletivo, mas uma vez que o filme entra na produção, né,
você vai perdendo, você vai tendo menos essa personificação, né, do trabalho de um animador individualmente, de um cenarista individualmente, e ouvindo as pessoas que eu conheço que estudam mais a fundo, elas mencionam muito, assim, como é reconhecível a cena que um animador pegou em projetos diferentes, e coisas assim. Tem um caso famoso, né, do Yu Yu Hakusho, assim, que tem aquele episódio que ele enfrenta o doutor, ele é dirigido pelo cara do Madoka, assim. Ele é um episódio que é bem diferente dos outros, sabe? Tipo, o jeito que ele usa movimento de câmera, truque de luzes e tal. Que é uma coisa que se repete quando ele vai fazer Madoka, assim, mas não tá na resto do Yu Yu Hakusho. Mas aí a gente já tá falando de storyboard, eu tava falando exclusivamente da animação, do cara que pega aquele plano e anima só aquele plano, e o cara consegue ter a personalidade dele ali só naquele plano, e quem estuda reconhece, né, essa personalidade através de projetos diferentes nos planos individualmente que ele colocou a mão, né? Isso eu acho muito interessante. Mas você não acha que isso rola também nos Estados Unidos, por exemplo? Tipo, tem um vídeo ensaio que eu vi esses dias, chama The Spielberg Ones. E aí mostra, tipo, o jeito que o Spielberg usa blocking nos filmes dele, mesmo com o diretor de fotografia diferentes. É que eu tô falando justamente do impacto que uma pessoa menor, né, mais na ponta, como se a gente falasse como se a gente tivesse uma pessoa... que é isso, né? A dinâmica da animação é muito diferente do live action, porque, né, você vai ter a galera que vai fazer a luz de todas as cenas, né? Na animação, o animador ele vai pegar alguns planos, né? O que a Disney fazia antigamente era que cada supervisor de animação fazia um personagem. Então eles tinham muito essa ideia do cara como ator, né? Hoje em dia, um animador vai pegar cenas de personagens. Vai ter o cara que é bom para ação e tal. E isso ainda existe nos Estados Unidos em certo nível, mas eu tenho reparado mais presente essa identificação em pessoas que estudam... Mas é isso, eu conheço muito pouco da indústria realmente dos bastidores. A imagem que eu tinha até pouco tempo era sempre muito negativa de como as coisas funcionam lá, de salários muito baixos, prazos muito cruéis e tudo mais. Mas eu tenho reparado isso, eu preciso até me informar mais, assim, é um lugar que eu preciso entender mais. Mas do ponto de vista do diretor, né? No Japão existe essa tradição do diretor ser parte do trabalho dele, fazer o storyboard. Aí eu acho que quando isso acontece, a direção ela fica mais próxima criativamente do que é uma direção de live action, no sentido de que o diretor ele está ali sendo a pessoa que está pensando a obra como linguagem audiovisual. Né? Operando a mise-en-scène, né? Que é essa coisa, todos os elementos em prol de uma mesma unidade de cena, tal, essas coisas, né? Tal. Sim, isso chama sakuga, né? Que é quando você chama um artista, estrela, que vai lá e faz aquele plano específico, né? Aquele trecho específico. O cara é muito bom em luta de espada, né? E aí, falando dessa coisa, a construção da mise-en-scène, né, e da decupagem, no Brasil, nos Estados Unidos, né, isso fica na mão do artista storyboard, que faz isso dentro de uma direção do diretor, só que quem cria, quem pensa, né, no longa que eu estou trabalhando, eu sou a pessoa que estou pensando a mise-en-scène e a decupagem. Só que eu faço isso dentro de uma direção e uma troca com os diretores, então a gente teve todo um trabalho, né, de entender o que eles gostam, são gostos que são diferentes dos meus, então eu tenho que entender qual é o filme que a gente está fazendo e não o que eu gosto, né, qual que é o filme que eles pretendem, né, e tem que chegar nesse lugar, né, e os outros artistas também chegar. Então, ainda é dentro de uma visão, de uma direção, só que a parte né, criativa disso, de cada cena, de cada plano, de cada ideia, né, isso sai da mão do diretor e vai se departamentando, né, e aí é um processo criativo que acontece em camadas. A atuação começa no storyboard, né, vai para a voz, aí depois vai para animação, a mise-en-scène mesmo, né, começa no storyboard também, aí vai pro layout, né, depois vai pro cenário. Então essas coisas, todas as decisões artísticas, né, elas dificilmente vão ser feitas por uma pessoa só, elas vão ser feitas em camadas por mais de um departamento, né? Ou seja, por mais de uma direção de departamento, né?
vai passar pela direção de storyboard, depois para a direção de arte, e isso né, embaixo da direção geral, né? Então todas as decisões artísticas elas são muito mais fragmentadas do que o que acontece no live action, até pelo tempo da produção e da forma com que é produzido. Né? Eu acho que, ao meu ver, na minha percepção desse papo todo, ter diferenças tão cruciais, né, em como você faz uma animação e na divisão de departamentos em live action. E como isso muda, por exemplo, da animação do Japão para dos Estados Unidos. Acho que isso muda, acho que isso mostra muito bem as perspectivas de cada um de nós, né? Acho que isso mostra bem porque você tem uma perspectiva tão, acho que desconfiada, talvez seja o melhor termo, né, dessa questão do autorismo, assim. Do autorismo, né? Porque realmente, né, o funcionamento de um, o funcionamento de outro, né? Por mais que tenha suas semelhanças, tal, assim, e você pode falar dos cargos, tudo isso, né? Tem coisas opostamente diferentes, né? Do que o funcionamento de um live action e o funcionamento de uma animação mesmo, né? Assim, de qual o papel dos profissionais em cada um deles, etc. Total. Então, como já bem faz a autora de Dororedoro, que é o que eu tô lendo agora, é um outro hiperfoco meu, né? Que aprendemos nesse programa foi que existe autorismo, o autorismo não é exclusivo do diretor, né? Todos concordamos com isso. E que não necessariamente um diretor-autor vai ser melhor do que uma direção comercial feita por algoritmo dos executivos da empresa, por mais bizarro que possa parecer isso que eu acabei de falar. Eu não diria nesse sistema que você falou, mas tudo bem, velho. Eu entendi o que você quer dizer. Assim, mas isso é sensacionalismo, funciona. Sim. Colocando aí em termos práticos, tem mais chance de um Gato de Botas 3 ser bom. Não, eu tô exagerando. Mas assim, tem tantas chances de um Gato de Botas 3 ser um filme bom quanto o filme que vai estrear em Sundance com o diretor que tá fazendo o primeiro trabalho dele. Vamos dizer e vice-versa. Que os artistas são executores de um projeto muito bem feito. Assim, eu diria que tem tantas chances do Shrek 8 ser bom quanto o próximo filme do Clint Eastwood ser bom, né? Diga-se de passagem. Mas... Jamais. Mas melhor que o novo filme do Park Show comece. Mas é isso, vocês querem dizer mais alguma coisa? Além de desconfie do autorismo, né? Sempre veja de quem você tá falando e se essas características se repetem, né? Acho que um bom exercício é sempre assim, você tentar ver ver filmes das mesmas pessoas e tentar encontrar coisas que se repetem assim e coisas que não se repetem, sabe? Pra ver, tipo, até que ponto, por exemplo, aquilo não foi um acaso do jeito que a pessoa tava filmando, esse tipo de coisa, e até que ponto, tipo, aquilo é uma decisão consciente do diretor. Acho que buscar a obra dessa pessoa, né? Um outro hiperfoco meu, por exemplo, é o Michael Mann, né? Que é um cara que eu estudo e penso muito no sistema dele, né? Sou um autorista de Michael Mann. E, cara, desde quando ele era showrunner de televisão, já tinha... E ele não dirigia os episódios, assim, mas ele supervisionava a direção dos episódios, falava com os diretores, o diretor de fotografia e toda a parte técnica, tal, o que queria para os episódios. Já tinha obsessões dele lá, e obsessões narrativas dele também, né? Que ele já colocava nos roteiros, e quando ele virou diretor, isso aí ficou muito apresentável. Então, acho que correr atrás dessas carreiras e ver e achar tudo isso, né, nessas carreiras, né? Eu acho também que essa questão do autorismo, né, muitas vezes vira, por exemplo, o diretor que faz filme de prestígio, ele é autor, sabe? Filme de prestígio eu entendo, filme que passa em festival, vai para Oscar, é aquele filme intelectualizado, profundo entre aspas, tal, etc, um filme mais denso, etc e tal. E não necessariamente, né? Por exemplo, o Sam Mendes eu não acho que é um autor, nem fudendo o Sam Mendes é autor, sabe? Assim, mas por estar dentro dessa, por fazer plano sequência e fazer filmes densos, sombrios, ele é autor, sabe? Mas não é autoria. Autoria é outra coisa, sabe? Autoria é outra parada. Mal comparando, né? Minhocas é tão autoral quanto Marighella. Né? Exatamente, né? Não dá pra falar que um cara que fez um filme é um autor de alguma coisa. Nada, mas assim, eu acho que o ponto mais importante de todo esse papo é entendam a animação enquanto arte, né? Eu acho que muito da nossa cisão e da nossa conversa com o Guto veio por conta disso, né? Porque o Guto comentou, ele passou por isso várias vezes, eu também, né? Mas é meio que um descaso mesmo, né? Tipo, parece que não existem pessoas trabalhando, a animação se faz sozinha, né? Meio que... inclusive, acho que um ponto que eu sempre trago, assim, quando eu falo, né, de dublagem, voice acting e tal, que é um negócio que parece que, sei lá, você pode o tempo todo inventar do zero, né? Tipo, quando você tá falando de animação, como se, tipo,
diferente de um filme, ela não merecesse ser avaliada assim, por conta própria. E outra coisa importante, não acredite em diretores, somente acredite quando você sentar bêbado num bar com uma pessoa da equipe. Aí sim você vai saber a verdade das produções. Não, mas às vezes não sei se eu concordo, não. Não concordo com isso, não. Sei lá, eu acho que os diretores às vezes vão além disso. Se for no Clint Eastwood, eu não acredito, mas no outro daí eu consigo. Só você. Só você que não, inclusive. Inclusive ele é amado pela equipe dele. Aí Tá bom, ele tá querendo você Cara, eu gosto de entender o... Mas é que eu acho que tanto falar que é live action quanto falar que é animação tem um problema, porque é outra coisa, cara. Eu acho que, assim, rotoscopia e motion capture é outra técnica, né? A gente tem live action, que é uma técnica de cinema, a gente tem animação, que é um guarda-chuva de técnicas, né? Que a gente tem ali o 2D, o 3D, stop motion, que é stop motion também, né? Aí você tem areia, pin screen, uma cacetada de coisa. E o que une todas as técnicas de animação é o fato de que você cria um movimento, né, quadro a quadro. A única de uma animação de areia para uma animação em 3D, a única semelhança que fica é essa, é que você cria ali um movimento quadro a quadro. O live action se diferencia disso porque você não cria o movimento, você capta ele, né, você captura ele. O motion capture é uma coisa que ele está no meio, né, porque você captura ele tal qual o live action, mas aí você retrabalha esse movimento dentro de uma ótica de animação. Então ele está, para mim, é uma coisa à parte. Ele só eu não acho que seja relevante levantar uma categoria própria. Na verdade, eu até acho, porque hoje em dia eu acho que tem um volume suficiente. Mas a grande questão era o volume, né? Você não tinha um volume tão grande e nenhum interesse em transformar isso numa coisa própria. Mas, no meu entendimento, é uma técnica por si só. Assim, é um processo próprio de produção. Os artistas, você vai ter artistas dos dois tipos de filme, mas é um outro processo, completamente diferente. Cara, o Rei Leão, para mim, foi a grande comprovação de uma coisa que eu sempre tive, que a rotoscopia só é considerada animação por causa do resultado, do acabamento estético final. Porque se você filmar e aplicar um efeito, né, em cima desse live action, ele passa, entre aspas, a poder se enquadrar dentro da rotoscopia, dentro da animação, né? Só que você não teve nenhum trabalho de refinamento de movimento, você não teve nenhum trabalho de animação efetivamente nisso, né? E eu sempre fiquei pensando, o dia que fizerem uma animação tão realista a ponto de parecer live action, será que ela vai ser vendida como live action? E foi. O Rei Leão foi vendido como live action. Pra mim é maravilhoso isso, porque era uma coisa, desde a faculdade eu ficava nessas e aconteceu, o tempo me provou certo. Rotoscopia eu vejo como rotoscopia e motion capture, assim, é uma técnica própria, assim. Eu acho que ela tem particularidades suficientes para se distanciarem o suficiente da animação e ainda mais do live action, né? Na época só da rotoscopia, eu entendo que ela ainda estava muito mais próxima da animação, né? Apesar com algumas ressalvas, porque ela ainda sim poderia ser muito fiel ao live action. Mas hoje em dia, com o processo que a gente tem de captação e depois, né, de edição de movimento posterior que acontece, cara, para mim é uma técnica por si só, assim. Exige todo um processo, toda uma pipeline própria que importa a coisa dos dois lugares. Mas você cria através da captura, né? Da captura, mas o movimento, né, a vida, você cria a partir dessa ilusão de fazer cada pose, né, estática, artificialmente, você vai criando o movimento a partir disso. Você não captura o movimento, você captura a imagem, fotografa a imagem, a foto, né? Mas o movimento, a vida, né, que acontece ali, você fabrica ela a partir da criação quadro a quadro. E esse é o único ponto de semelhança que eu consigo ver entre todas as técnicas de animação. E é nesse ponto que o motion capture não entra. E é por isso que, para mim, o motion capture não se encaixa nessa técnica.